Na noite em que eu conheci Roberto, eu estava decidida a não sentir mais nada por homem nenhum. Não era raiva, também não era mágoa simples. Era um cansaço fundo desses que se instalam no peito e fazem a gente prometer coisas que parecem definitivas. Eu só queria silêncio, uma rotina nova, um apartamento onde ninguém conhecesse meu nome, e dias tão previsíveis que meu coração finalmente desaprendesse a esperar demais. Mas o destino, quando resolve rir da nossa cara, não pede licença. Eu me lembro de cada detalhe daquela noite como se ainda estivesse lá. O cheiro de tinta fresca no corredor do 12º andar. O som abafado da chuva batendo contra as janelas do hall. O brilho frio das luzes refletindo no piso polido. Eu segurava uma bolsa no ombro, a chave nova entre os dedos e uma caixa leve nos braços, daquelas com coisas que a gente não confia a ninguém. Documentos, fotos antigas, uma vela aromática, um porta-retrato vazio que eu ainda não tinha coragem de preencher. Eu estava cansada. Tinha passado o dia inteiro em mudança, resolvendo papelada, assinando contrato, orientando o montador, atendendo ligação do escritório e fingindo para todo mundo que aquele recomeço era apenas uma escolha prática, uma nova fase, uma decisão madura, uma mudança estratégica. Mentira! Eu tinha fugido. Fugido de um noivado desfeito, de um apartamento onde cada canto ainda guardava promessas quebradas, de uma cidade pequena demais para os olhares curiosos e para os comentários disfarçados de preocupação. Fugido da humilhação de descobrir, tarde demais, que confiar cegamente em alguém pode custar a própria paz. Quando cheguei diante da porta do meu novo apartamento, respirei fundo e tentei sentir algum alívio. Qualquer sinal de que eu tinha feito a coisa certa. Mas antes que eu pudesse encaixar a chave na fechadura, ouvi passos atrás de mim. Passos firmes, calmos, sem pressa. Eu me virei por reflexo, e foi assim que tudo começou. Ele vinha pelo corredor com um paletó escuro dobrado sobre o braço, a gravata frouxa no pescoço e a expressão de quem tinha acabado de sair de um dia longo, mas não se deixava vencer por ele. Alto, postura segura, cabelos levemente desalinhados, como se os dedos tivessem passado por eles mais de uma vez, e um olhar tão direto que, por um segundo, tive a sensação absurda de que ele já me conhecia. Não conhecia, mas olhou como se alguma coisa nele tivesse parado ali. Eu deveria ter apenas dado boa noite, entrado no apartamento e encerrado o assunto antes que ele sequer começasse. Era o que qualquer mulher sensata faria, principalmente uma mulher como eu, que havia jurado a si mesma manter distância de qualquer complicação. Só que o problema de alguns homens não está no que eles dizem primeiro. Está na presença, na forma como ocupam o espaço, na maneira como fazem a gente perceber a própria respiração. Ele parou a poucos passos de mim, lançou um olhar rápido para a caixa que eu segurava e depois para a porta. Apartamento novo? Perguntou com uma voz baixa, firme, daquelas que não precisam se impor para serem notadas. Eu deveria ter respondido apenas sim. Em vez disso, respondi: dá para perceber? Ele sorriu de lado. Não foi um sorriso exibido. Foi pior. Foi daqueles sorrisos contidos, quase preguiçosos, que parecem guardar uma provocação que ainda não foi dita. Um sorriso que não pede atenção, mas a toma assim mesmo. Ah, ele disse, ninguém que mora aqui tenta abrir a porta com essa cara de quem está prestes a entrar num campo de batalha. Eu queria ignorar a observação. Queria mesmo. Mas havia alguma coisa na forma como ele falou que me desarmou por um segundo, e isso me irritou imediatamente. Talvez eu esteja entrando num campo de batalha, respondi. Ele inclinou levemente a cabeça, como se avaliasse minha resposta com mais interesse do que a situação merecia. Nesse caso, espero que você vença. Aquilo deveria ter sido apenas uma troca breve e esquecível, o tipo de diálogo que morre no corredor entre dois desconhecidos. Só que eu não estava no meu melhor estado emocional, e homens muito seguros de si sempre me despertavam uma mistura complicada de alerta e implicância. Você sempre fala assim com estranhos? Perguntei antes de me conter. O sorriso dele se alargou só um pouco. Só com os que parecem carregar o mundo nas costas e fingem que está tudo sob controle. Meu corpo inteiro ficou em estado de defesa, porque ele não tinha o direito de acertar tão rápido. Apertei a caixa com mais força entre os braços. Ou então você costuma analisar pessoas no corredor do prédio? Não costumo, respondeu sem desviar os olhos de mim. Mas hoje abri uma exceção.
Havia um calor estranho naquele olhar, não vulgar, não insolente, pior. Era um tipo de atenção inteira, afiada, que fazia parecer que ele escutava até o que eu não dizia. E isso, para alguém como eu, acostumada a esconder o que sente atrás de respostas curtas e postura impecável, era perigoso demais. Bem, a exceção já acabou. Falei, enfim, colocando a chave na fechadura. Boa noite. Eu ouvi um som curto, que parecia um riso preso. Boa noite. Eu hesitei por um segundo mínimo. Nem sei porquê. Manuela? Roberto, ele respondeu. O nome veio limpo, sem pressa, e por alguma razão ficou no ar por mais tempo do que deveria. Consegui abrir a porta, mas antes de entrar a caixa escorregou dos meus braços. Foi tudo muito rápido. O porta-retrato caiu primeiro. Depois os documentos, algumas folhas soltas, uma agenda, uma caneta e, por fim, uma fotografia antiga que deslizou pelo chão até parar quase nos sapatos dele. Fechei os olhos por um instante. Era só o que me faltava. Me agachei rapidamente, mas Roberto já tinha se abaixado também. Seus dedos alcançaram a fotografia antes dos meus. Quando ele a ergueu, nossos olhares se encontraram no mesmo segundo em que ele viu a imagem. Eu, alguns anos antes, sorrindo ao lado da minha mãe. A única foto nossa que eu tinha trazido comigo na bolsa. Meu peito apertou de imediato. Talvez por isso, minha voz tenha saído mais dura do que eu pretendia. Me dá. Ele não reagiu com ofensa, nem com superioridade. Apenas olhou para a foto por um segundo a mais, depois para mim, e algo na expressão dele mudou. A provocação leve desapareceu. No lugar, surgiu uma seriedade quase silenciosa. Ele me entregou a fotografia com cuidado, sem tocar minha mão mais do que o necessário. Mas tocou. E foi só um roçar breve dos dedos, nada mais. Só que meu corpo sentiu. Senti o calor daquele contato subir pela pele como uma corrente rápida, indecente na sua intensidade, absurda na sua simplicidade. Foi ridículo. Um toque de nada. Um acidente pequeno. E ainda assim, alguma coisa em mim se acendeu de um jeito que me deixou furiosa comigo mesma. Eu estava exausta, emocionalmente quebrada em uma porta de apartamento novo no meio de uma mudança, e meu corpo escolhia exatamente aquele momento para se lembrar de que ainda era capaz de responder a um toque. Traidor. Roberto percebeu. Eu tive certeza. Não porque ele disse alguma coisa, mas porque o olhar dele escureceu por um instante, como se também tivesse sentido aquela descarga silenciosa entre nós. Foi um segundo, talvez menos, mas existiu. Eu me levantei depressa, recolhendo o restante das coisas. Obrigada, disse seca. De nada. O jeito como ele respondeu me irritou ainda mais, porque havia calma demais nele, como se soubesse que eu estava em guerra comigo mesma e decidisse por alguma razão não piorar. Mas piorou assim mesmo, porque antes que eu entrasse ele disse: "Você não parece alguém que fugiu para começar do zero." Virei o rosto de imediato. E como eu pareço? Roberto deu um passo discreto para trás, como quem respeitava uma distância que ainda assim sabia reduzir sem esforço. Alguém que está tentando se convencer de que não sobrou nada para sentir. O corredor inteiro pareceu ficar menor, a chuva do lado de fora mais alta, meu coração mais inconveniente. Eu deveria ter encerrado a conversa naquela hora, batido a porta, esquecido o rosto dele, a voz dele, o modo como parecia enxergar rachaduras onde eu passava tempo demais construindo paredes. Mas as coisas mais perigosas quase sempre começam assim, com uma frase certa, dita na hora errada. "Você fala demais", murmurei. Ele assentiu, como se aceitasse a acusação. "E você guarda demais." Fiquei olhando para ele por um longo segundo, sem saber se sentia vontade de discutir, de ir embora, ou de perguntar como um estranho conseguia me deixar tão desconfortável em menos de 5 minutos. Talvez fosse justamente por isso. Porque não era só desconforto. Como se alguma parte minha, cansada de fingir, tivesse levantado a cabeça por dentro e prestado atenção. Não gostei disso. Não gostei nem um pouco. Segurei a maçaneta com mais força. Entrei no apartamento. E antes de fechar a porta, ouvi a voz dele mais uma vez. "Manuela!" Olhei por cima do ombro. Roberto ainda estava no corredor, agora com o paletó no braço e uma expressão impossível de decifrar por completo. "Bem-vinda ao prédio!" Foi uma frase simples, mas havia nela um tom estranho, baixo, quase íntimo, como se significasse mais do que eu podia entender naquele momento. Fechei a porta, encostei as costas na madeira e fiquei ali, imóvel,
ouvindo o próprio coração bater com força demais para uma mulher que tinha acabado de conhecer um desconhecido no corredor. Do lado de dentro, meu apartamento ainda era um amontoado de caixas, silêncio e eco. Do lado de fora, em algum lugar do mesmo andar, estava um homem que eu mal conhecia e que em poucos minutos tinha conseguido me tirar mais do eixo do que o meu ex-noivo fizera nos últimos meses do nosso relacionamento. Eu queria acreditar que aquilo não significava nada, que era só cansaço, só estresse, só o peso de uma mudança grande demais. Mas no fundo, bem no fundo, eu já sabia. Aquela porta não tinha se aberto apenas para um apartamento novo. Tinha se aberto para um problema. E o pior de tudo era que, pela primeira vez em muito tempo, uma parte silenciosa, imprudente e perigosamente viva dentro de mim queria descobrir até onde esse problema podia me levar. Eu dormi pouco naquela primeira noite. Na verdade, dormir é uma palavra generosa demais para o que aconteceu. O que eu tive foi uma sequência de cochilos leves, interrompidos por pensamentos que eu não queria alimentar e por uma inquietação irritante que insistia em se espalhar pelo meu corpo como se alguma coisa estivesse fora do lugar. E estava. O problema era justamente esse. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia explicar o que me desorganizava por dentro. O apartamento ainda parecia estranho. As caixas empilhadas na sala, o cheiro de lugar novo, os espaços vazios, tudo aquilo me lembrava que eu estava começando outra vez. E recomeços, por mais bonitos que pareçam para quem vê de fora, quase sempre doem mais do que libertam. Eles exigem coragem até nos detalhes pequenos. Escolher onde colocar um copo, decidir em que gaveta guardar a própria história, aceitar que o passado não cabe inteiro em lugar nenhum. Na manhã seguinte acordei cedo, antes do despertador, com a sensação de que alguma coisa me esperava do lado de fora da porta. Era absurdo pensar assim. Eu sabia, só que o meu corpo parecia saber de outra forma, como se tivesse guardado em algum lugar secreto o peso daquele olhar no corredor e a lembrança daquele toque breve quando nossos dedos se encostaram. Não era amor, claro que não. Não era paixão. Eu não era adolescente. Era apenas o rastro de uma presença marcante demais para ser ignorada tão cedo. Tomei banho, vesti uma calça de alfaiataria bege e uma blusa azul clara. Prendi o cabelo em um coque firme e me encarei no espelho por alguns segundos. A mulher diante de mim parecia exatamente quem eu sempre fui. Controlada, elegante, objetiva, inteira por fora. Ninguém adivinharia que por dentro havia uma bagunça silenciosa, tentando entender por que um homem desconhecido tinha conseguido atravessar tantas camadas minhas em um único encontro. Peguei minha bolsa, revisei mentalmente os compromissos do dia e saí. O corredor estava vazio. Uma parte de mim relaxou. Outra, que eu preferi não nomear, sentiu uma decepção ridícula. Esperei o elevador tentando me concentrar no trabalho. Eu tinha reuniões, documentos para revisar, um parecer urgente para entregar até o fim da tarde. Era nisso que eu devia pensar. Em prazos, em metas, em números, em qualquer coisa concreta o bastante para ocupar a cabeça. As portas do elevador se abriram. E lá estava ele. Roberto estava sozinho, encostado de leve na lateral espelhada, com uma xícara de café na mão e o primeiro botão da camisa social aberto. Sem gravata dessa vez. O cabelo ainda um pouco desalinhado, como se tivesse saído de casa às pressas, ou simplesmente não se importasse em parecer excessivamente arrumado, o que, para minha infelicidade, só o tornava mais perigoso. Ele ergueu os olhos assim que me viu e sorriu. Não um sorriso grande, não algo teatral. Foi aquele mesmo movimento contido, lento, quase íntimo, que me causava uma vontade irracional de implicar com ele antes mesmo de qualquer conversa começar. Bom dia, Manuela. A naturalidade com que disse meu nome me atravessou de um jeito incômodo. Entrei no elevador sem demonstrar nada. Bom dia! As portas se fecharam, e o silêncio que veio depois foi curto, mas cheio demais. Eu podia sentir o perfume dele no ar, uma fragrância limpa, amadeirada, discreta e ainda assim marcante. Não era forte, era o tipo de cheiro que não invade, mas fica, e isso combinava perigosamente com ele. Mantive os olhos no painel luminoso. Dormiu bem? Ele perguntou. Eu quase ri. Era a pergunta mais simples do mundo, mas saía dele como se carregasse outra camada por baixo, como se ele quisesse saber mais do que a resposta permitiria. O suficiente. Isso, vindo de você, parece significar que não. Virei o rosto para encará-lo. Você sempre deduz demais.
Roberto tomou um gole do café, tranquilo. E você sempre responde menos do que sente. Meu coração deu uma batida mais forte, irritantemente rápida. Você me conhece há menos de 24 horas. Se você também está sentindo esse turbilhão junto comigo, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. E me conta aqui nos comentários. No meu lugar, você teria fugido desse sentimento ou teria deixado o coração falar mais alto? Verdade, ele respondeu. Mas algumas pessoas falam alto até quando estão caladas. Aquilo me deixou sem reação por um segundo. E eu odiei cada milésimo desse segundo. Cruzei os braços tentando recuperar terreno. Você usa esse tipo de frase com frequência? Ele arqueou uma sobrancelha. Odio só quando ela é verdadeira. O elevador seguia descendo, e eu me senti presa em um espaço pequeno demais para o efeito que aquele homem tinha sobre mim. Não era só o que ele dizia, era o jeito como dizia, sem esforço, sem pressa, como se não estivesse tentando impressionar, e por isso mesmo, impressionasse mais. Você trabalha com o quê? Perguntei apenas para tirar a conversa de mim. Mercado imobiliário e investimentos. Assenti devagar. Fazia sentido. Havia nele alguma coisa de quem conhecia valor, risco, timing e poder de decisão. E você? Ele continuou, embora claramente já tivesse imaginado alguma coisa. Advogada? Olhei para ele com surpresa. Como sabe? Seu jeito de observar antes de responder. A forma como mede palavras, mas usa as exatas. E a postura. Você tem postura de quem entra em uma sala para vencer sem levantar a voz. O calor subiu pelo meu rosto, e não foi de vergonha. Foi daquela mistura estranha de desconforto e prazer que a gente sente quando alguém nos lê com precisão demais. Litigante, respondi curta. Eu sabia. Agora ficou convencido de que é bom em análise de corredor? Ele soltou uma risada baixa. Aquela risada fez alguma coisa em mim. Não foi só o som. Foi a imagem dele relaxando de verdade por um instante, como se por trás da segurança e da observação afiada houvesse também leveza. E essa leveza, eu percebi com atraso, era ainda mais perigosa do que a provocação. O elevador chegou ao térreo. Saí primeiro, aliviada por recuperar o espaço e o ar. Mas antes que eu pudesse caminhar até a porta principal, ele acompanhou meus passos sem pressa. Você vai de carro? Perguntou. Vou. Ótimo! Isso significa que ainda não vai me culpar pelo trânsito desta cidade. Olhei para ele de lado. Ainda? Gosto de pensar no longo prazo. Balancei a cabeça sem conseguir conter um quase sorriso. Quase. Do lado de fora, a manhã estava fresca e luminosa. O chão ainda úmido da chuva da noite anterior brilhava sob o sol. Por um instante, a cena pareceu bonita demais para combinar com a rigidez que eu tentava manter dentro de mim. Cheguei ao meu carro e procurei as chaves na bolsa. Foi então que percebi que não estavam ali. Parei. Revirei a bolsa outra vez, mais rápido. Nada. Problema? Roberto perguntou, parando a poucos passos. Minhas chaves. Abri a bolsa inteira. Procurei no bolso lateral, no casaco, na pasta. A irritação subiu no mesmo instante. Droga. Quer ajuda? Não precisa. Mas precisava. Respirei fundo e fechei os olhos por um segundo, tentando lembrar. Tinha deixado sobre a bancada da cozinha, na mesa da sala, na fechadura. Meu dia mal tinha começado e eu já me sentia vencida por um detalhe ridículo. Você quer subir para procurar ou prefere que eu distraia sua raiva primeiro com um café? Ele perguntou. Olhei para ele imediatamente. Isso foi um convite? Foi uma solução elegante para uma manhã que está ameaçando começar mal. Meu instinto foi recusar, na mesma hora, sem pensar. Era o mais seguro, o mais prudente, o mais coerente com tudo o que eu tinha prometido a mim mesma. Mas a noite ruim, o recomeço, o cansaço, a surpresa de encontrar alguém que me despertava tanto alerta quanto curiosidade. Tudo isso enfraqueceu a minha resistência por um segundo. Um segundo basta, às vezes, para mudar o rumo de uma história inteira. Eu não tomo café com estranhos, respondi tentando recuperar firmeza. Ele assentiu, como se esperasse exatamente isso. Então suba, encontre as chaves e quando eu deixar de ser estranho faço o convite de novo. A resposta me pegou desprevenida. Porque não foi insistente, não foi invasiva, foi pior, foi paciente. E paciência, em um homem como ele, era um tipo especial de risco. Eu deveria ter entrado no prédio e encerrado ali. Mas antes de me virar, perguntei, e como você sabe que vai deixar de ser estranho? Roberto me olhou por um instante, que durou mais do que devia. Porque você está tentando não olhar para mim desde ontem,
E pessoas indiferentes não se esforçam tanto. Meu corpo inteiro ficou quente. Meu orgulho levantou muralhas. E ainda assim, em algum lugar profundo, uma verdade silenciosa se moveu. Eu subi para buscar as chaves, mas já não era a mesma mulher que tinha descido, porque agora eu sabia duas coisas. A primeira, Roberto não era um acidente passageiro. A segunda, eu estava começando a temer não o que ele pudesse fazer comigo, mas o que eu mesma poderia sentir se continuasse permitindo que ele chegasse perto. Eu tentei trabalhar normalmente naquele dia. Tentei de verdade. Sentei na minha sala. Organizei os documentos por ordem de prioridade. Revisei um contrato complexo. Participei de 2 reuniões. E ainda precisei ouvir um cliente inseguro repetir a mesma dúvida 3 vezes, como se a resposta mudasse conforme o tom da pergunta. Por fora, eu estava impecável. Objetiva, precisa, firme, exatamente como sempre fui no trabalho. Mas por dentro era outra história. Porque entre uma linha e outra de qualquer documento, entre um e-mail e outro, entre uma ligação e outra, a lembrança dele voltava. Roberto encostado no elevador, segurando uma xícara de café, olhando para mim como se enxergasse o que eu fazia tanto esforço para esconder. Roberto me dizendo que pessoas indiferentes não se esforçam tanto para evitar olhar. Roberto com aquela calma quase irritante, como se soubesse que apressar qualquer coisa comigo seria o jeito mais rápido de me perder. E o pior de tudo era admitir, ainda que só para mim mesma, que aquela frase tinha me acertado em cheio. No fim da manhã, minha assistente, Camila, entrou na sala com uma pasta azul e o olhar atento de quem me conhecia bem demais. "Você está bem?" perguntou, pousando os documentos na minha mesa. Levantei os olhos. "Estou. Por quê?" Ela cruzou os braços. "Porque você leu a mesma página por quase 3 minutos e não percebeu que estava de cabeça para baixo." Olhei imediatamente para o contrato em minhas mãos. Estava mesmo. Fechei a pasta com mais força do que precisava. E só dormi mal. Camila estreitou os olhos desconfiada. "Dormiu mal ou conheceu alguém?" Quase engasguei com o próprio ar. Que pergunta é essa?" Ela deu de ombros divertida. "Pergunta de quem trabalha com você há 3 anos e sabe reconhecer quando o problema é jurídico e quando tem nome e sobrenome." Soltei um suspiro curto tentando encerrar o assunto. "Não tem ninguém." Ela se sentou na cadeira à minha frente, como quem fareja um escândalo antes mesmo de ele nascer. "Quando você diz não tem ninguém com essa cara, geralmente significa que tem alguém e isso está te irritando profundamente." Passei a mão na testa. "Camila." "Tudo bem?" ela disse, erguendo as 2 mãos. "Não precisa contar, mas seja quem for conseguiu deixar a doutora Manuela Andrade distraída no meio do expediente, e isso eu considero um evento histórico." Apesar de tudo, quase sorri. Quase. Ela saiu depois de me lembrar da reunião das 3, mas deixou atrás de si uma verdade incômoda. Eu estava distraída, e isso me incomodava mais do que o próprio Roberto. Passei o resto do dia em uma tentativa disciplinada de retomar o controle. Consegui, em parte. Quando saí do escritório, já no começo da noite, meu corpo inteiro pedia silêncio. O trânsito parecia mais barulhento do que o normal. As luzes da cidade piscavam sobre o vidro do carro e eu só queria chegar em casa, tirar os sapatos e fingir que aquele homem do corredor não tinha criado um espaço indevido dentro da minha cabeça. Mas quando a gente quer esquecer alguma coisa com força demais, geralmente acontece o contrário. Cheguei ao prédio pouco depois das 7. O hall estava elegante como sempre, com flores frescas na mesa central e aquele aroma discreto de ambiente caro que parecia fazer parte da identidade do lugar. Cumprimentei o porteiro com um aceno breve e me dirigi ao elevador. Entrei sozinha. Suspirei aliviada. As portas começaram a se fechar. E no último segundo, uma mão apareceu entre elas. Meu coração reconheceu antes do resto de mim. As portas abriram outra vez e Roberto entrou com a mesma calma da manhã, só que agora sem o café, sem o paletó e com as mangas da camisa dobradas até os antebraços. O primeiro pensamento que me veio foi inconveniente demais para uma mulher adulta e racional. Bonito demais. O segundo foi pior. Perigoso demais. Ele me olhou e havia no rosto dele uma suavidade estranha, como se a surpresa de me encontrar de novo não fosse exatamente surpresa, como se, em algum nível, ele também tivesse esperado por aquele momento. Boa noite, Manuela. A voz dele veio baixa, morna, como se a noite combinasse com o jeito de dizer meu nome. Boa noite. O elevador começou a subir. O espaço parecia menor do que de manhã,
mais íntimo, mais carregado, ou talvez fosse apenas o fim do dia deixando tudo mais exposto. Ele observou a minha expressão por um segundo, antes de perguntar: "O dia foi pesado?" Olhei para frente. "O bastante." Você fala "o bastante" de um jeito que sempre parece querer dizer demais. Virei o rosto na direção dele, meio cansada, meio rendida ao absurdo daquela conversa. "Você não desliga nunca?" Roberto sorriu de leve. "Só quando vale a pena." "E eu valho a pena?" A pergunta escapou antes que eu pudesse impedir. No instante seguinte me arrependi, mas já era tarde. O olhar dele mudou. Ficou mais fundo, mais atento, menos provocador e mais verdadeiro. "Muito", respondeu sem hesitar. A sinceridade simples daquela única palavra me deixou sem defesa por um segundo inteiro, e um segundo entre duas pessoas em tensão pode parecer longo demais. Desviei os olhos primeiro. "Você responde rápido demais." "Não, Manuela", ele disse com tranquilidade. Algumas respostas só já estavam prontas. O elevador seguiu subindo, e meu coração parecia fazer o mesmo dentro do peito. Eu não queria sentir aquilo. Não queria o calor subindo pela pele, nem aquela vontade absurda de continuar conversando só para descobrir até onde ele era capaz de me tocar sem nem encostar em mim. Mas havia algo nele que fazia o ar mudar. A forma como sustentava o olhar sem invadir, o jeito como parecia me estudar sem me expor, a calma com que falava, como se entendesse que comigo qualquer pressa seria um erro. Quando chegamos ao meu andar, as portas se abriram, mas eu demorei um segundo para sair. Não foi intencional, foi só aquele instante em que o corpo hesita antes de obedecer à razão. Saí primeiro, sentindo a presença dele logo atrás. Caminhamos pelo corredor em silêncio até parar diante da minha porta. Eu já ia pegar a chave na bolsa quando ouvi a voz dele. "Ainda me deve uma resposta." Virei o rosto. "Sobre o quê?" "O café." Eu respirei fundo, contendo uma reação que nem eu sabia qual era. "Eu não te devo nada." Ele assentiu como se aceitasse o golpe com elegância. "Ainda não." Aquele ainda ficou no ar de um jeito perigoso. "Você sempre fala como se soubesse que as coisas vão acontecer", murmurei. Roberto parou a poucos passos, mantendo uma distância respeitosa que, por alguma razão, parecia mais íntima do que se ele estivesse perto demais. "Não, eu só presto atenção." "Em quê?" Ele deu um passo lento na minha direção. Só um. O suficiente para me deixar alerta, não para me encurralar. O suficiente para o perfume dele me alcançar outra vez. "Em você quando finge que está irritada, mas não vai embora. Em você quando tenta parecer fria, mas responde mais do que precisava. Em você quando me olha por meio segundo a mais e depois age como se eu tivesse imaginado." Meu corpo inteiro ficou imóvel. Aquilo era arriscado, porque era verdade. E verdades ditas no tom certo têm um poder imenso sobre quem passou tempo demais fugindo delas. "Talvez você esteja imaginando mesmo", respondi com a voz mais baixa do que eu queria. Os olhos dele desceram por um instante até a minha boca e voltaram para os meus. Foi rápido, quase nada, mas bastou para um arrepio me atravessar. "Talvez", ele disse, "mas se eu estiver, você está imaginando comigo." Meu coração bateu tão forte que por um momento achei que ele fosse ouvir. Segurei a bolsa com mais firmeza, tentando me lembrar de todos os motivos pelos quais aquilo era uma péssima ideia. Eu não conhecia aquele homem, não sabia quase nada sobre ele, e ainda assim, a tensão entre nós já parecia ter história. "Você faz isso com todas?" perguntei antes de me conter. A pergunta saiu mais carregada do que eu pretendia. Roberto percebeu. A expressão dele mudou de leve. Menos diversão, mais atenção. Chama-se fazer o quê? Esse jeito de olhar, de falar, de deixar tudo mais complicado do que deveria ser. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois respondeu: "Não, com você eu nem estou tentando complicar, estou tentando não apressar." Aquela frase me atingiu de um jeito silencioso e profundo, porque não havia jogo nela. Pelo menos não parecia haver. E isso me assustou mais do que a provocação. Olhei para a fechadura, procurando a chave na bolsa só para ter algo concreto para fazer com as mãos. Demorei mais do que o normal. Meus dedos estavam estranhamente trêmulos. Foi quando uma sacola de papel chamou minha atenção, encostada discretamente ao lado da minha porta. Franzi a testa. "O que é isso?" Roberto acompanhou meu olhar e soltou um ar pelo nariz, quase um sorriso. "Espero que não seja uma bomba, porque a isso a primeira noite no prédio vai superar todas as expectativas." Lancei a ele uma expressão cansada. "Muito engraçado." Abaixei para pegar a sacola.
Dentro havia um pequeno pote de vidro com biscoitos amanteigados e um bilhete escrito à mão com letra delicada. Bem-vinda ao andar. Sou Helena, do 1204. Se precisar de açúcar, café ou fofoca, minha campainha funciona até tarde. Não consegui evitar. Ri. Uma risada curta, verdadeira, quebrando a tensão como um copo fino que finalmente cede. Quando levantei os olhos, Roberto estava me olhando de um jeito diferente, mais suave, quase como se aquele som tivesse tocado alguma coisa nele. Pronto, ele disse baixo. Agora já tenho prova de que você sabe sorrir de verdade. O jeito como falou aquilo mexeu comigo de uma forma inesperada. Não porque fosse uma grande frase, mas porque soava sincero, como se ele realmente tivesse gostado de ver aquela versão minha que eu mal conhecia nos últimos meses. Boa noite, Roberto, murmurei desta vez sem dureza. Ele sustentou meu olhar por mais um instante. Boa noite, Manuela. Girei a chave, entrei no apartamento e fechei a porta. Só então percebi que estava com a respiração presa. Encostei as costas na madeira, apertando ainda a sacola de biscoitos contra o corpo, e fechei os olhos por um momento. Eu tinha conseguido passar o dia inteiro tentando convencer a mim mesma de que ele era só um acaso. Mas agora já não parecia acaso. Parecia começo. E começos, eu sabia muito bem, são perigosos não porque prometem demais. São perigosos porque despertam justamente aquilo que a gente estava lutando para enterrar. Naquela noite, eu deveria ter feito o que sempre fazia quando alguma coisa ameaçava sair do meu controle. Tomar um banho demorado, revisar mentalmente o dia, responder 2 ou 3 mensagens pendentes e me obrigar a dormir cedo. Era esse o meu jeito de sobreviver. Organizar por fora, até que o caos por dentro se cansasse de fazer barulho. Mas não foi isso que aconteceu. Depois que fechei a porta e fiquei encostada nela, ainda com a sacola de biscoitos nas mãos, percebi que meu silêncio já não era o mesmo de antes. O apartamento continuava igual. As caixas ainda estavam ali. A sala ainda tinha aquele eco de casa nova. A cozinha ainda estava incompleta, mas alguma coisa em mim havia mudado. Pequena, quase imperceptível, mas mudou. Coloquei a sacola na bancada, abri o bilhete da vizinha mais uma vez e sorri sozinha ao reler a parte da fofoca. Havia doçura naquela gentileza simples e por um instante aquilo me acalmou. Abri o pote, peguei um biscoito e fui até a janela da sala. As luzes da cidade brilhavam à distância. Os carros passavam em linhas apressadas lá embaixo. E eu me vi pensando no jeito como Roberto tinha me olhado no corredor. Não era o tipo de olhar que um homem lança porque acha uma mulher bonita. Eu conhecia esse olhar e já tinha aprendido a ignorá-lo. O dele era diferente. Havia atenção, interesse e uma espécie de cuidado contido, como se ele soubesse que eu era o tipo de mulher que se afastaria na mesma velocidade com que sentisse qualquer ameaça. Talvez por isso ele não apressasse. Talvez por isso fosse ainda mais perigoso. Dormir foi um pouco mais fácil naquela noite, mas não exatamente tranquilo. Sonhei coisas confusas, corredores longos, portas entreabertas, mãos que quase se tocavam, palavras ditas em voz baixa perto demais do ouvido. Acordei antes do despertador com uma sensação quente e estranha no peito, como se meu corpo tivesse passado a madrugada inteira lembrando de algo que mal tinha vivido. Eu não gostei de acordar assim. Ou gostei mais do que deveria. Tomei banho tentando afastar aquilo. Escolhi uma saia midi preta, uma camisa branca e sapatos baixos. Queria me sentir neutra, impecável, invulnerável. Prendi o cabelo, passei um perfume discreto, peguei a bolsa e saí com o firme propósito de entrar no elevador, descer, ir trabalhar e passar o dia inteiro sem pensar no homem do apartamento vizinho. O corredor estava silencioso. Caminhei até o elevador e apertei o botão. Nada. Apertei de novo. Nada. Esperei alguns segundos e então ouvi passos leves se aproximando. Virei o rosto e encontrei Helena, a vizinha do 1204, sorrindo para mim com uma caneca na mão e um hobby claro amarrado na cintura. Ela era exatamente o que o bilhete tinha prometido. Tinha um rosto simpático, olhos vivos e a expressão de quem sabia tudo o que acontecia no andar sem parecer invasiva. Você deve ser a Manuela, disse ela. Sou Helena, a do açúcar, do café e da fofoca. Sorri desta vez sem esforço. Prazer. Seus biscoitos salvaram minha noite. Ótimo, porque eu estava apostando que você tinha cara de quem esqueceria de jantar no meio da mudança. Antes que eu respondesse,
Ela olhou para o painel do elevador e suspirou. Ah, então já começou. O quê? O elevador social está travado de novo. Quando isso acontece cedo, o do serviço demora uma eternidade. Eu, no seu lugar, usaria a escada. Só um andar até o hall intermediário. Depois, pega o outro elevador. Assenti. Obrigada pelo aviso. Helena me analisou por um segundo, com aquele tipo de curiosidade afetuosa que algumas mulheres têm sem parecerem invasivas. Estou cultuosensis. Afia-se a Messi, você está se adaptando bem? A pergunta era simples, mas havia nela uma gentileza que me tocou. Estou tentando. Ela sorriu de lado. Tentar já é um começo. Eu gostei dela imediatamente. Talvez porque, naquele momento, sua leveza fosse um contraste bem-vindo ao peso que eu vinha carregando. Descemos juntas pela escada até o hall intermediário. Conversamos sobre o prédio, sobre uma padaria excelente na rua de trás, sobre a academia do condomínio e sobre a vista da cobertura, que, segundo Helena, fazia qualquer noite ruim parecer um pouco menos amarga. Foi só quando ela mencionou a cobertura que meu corpo reagiu antes da cabeça. A cobertura? Perguntei, fingindo casualidade. Helena me lançou um olhar rápido, divertido demais para ser inocente. Sim, o senhor do 1203 e 1205, dependendo de qual entrada usa. Roberto. Fingi neutralidade. Entendi. Ela sorriu ainda mais. Entendeu nada, mas vai entender. Abri a boca para responder, porém o outro elevador chegou naquele instante. Entramos. Helena desceu no térreo comigo, desejou um bom dia e saiu em direção à garagem. Eu fui para a porta principal, dizendo a mim mesma que aquela conversa não significava absolutamente nada. Mas significava, porque agora eu sabia que ele estava perto não só por acaso de corredor. Ele era parte da rotina daquele lugar, e isso mudava tudo. O dia foi corrido. Um cliente difícil, uma audiência remarcada, um problema contratual que exigiu mais atenção do que eu queria dar. O trabalho me absorveu com eficiência, e por algumas horas eu realmente consegui me esquecer. Ou quase isso, porque entre uma atividade e outra, a lembrança dele ainda surgia. A forma como dizia meu nome, a paciência nas pausas, o jeito como me observava sem me apertar. Quando finalmente saí do escritório, já passava das 8. Eu estava cansada, com fome e decidida a comprar qualquer coisa simples para jantar. No caminho para casa, passei em uma delicatessen pequena perto do prédio e comprei uma salada, um pão rústico e uma garrafa de água com gás. Nada sofisticado. Só o suficiente para uma noite tranquila. Ao entrar no hall do prédio, encontrei o porteiro em conversa com um morador. Cumprimentei os dois e segui para o elevador. Tudo estava calmo demais. E, como eu já começava a aprender, calma demais às vezes era apenas o modo como a vida respirava antes de me surpreender. As portas do elevador se abriram no meu andar e eu saí equilibrando a sacola do jantar, a bolsa no ombro e o celular entre os dedos. Foi então que vi a caixa. Uma caixa grande, baixa, deixada em frente à minha porta. Meu coração disparou de imediato. Aproximei-me com cuidado, o corpo inteiro em alerta. O prédio era seguro. Havia câmeras, portaria, controle de acesso. Ainda assim, encontrar qualquer objeto inesperado diante da própria casa nunca é uma experiência tranquila. Abaixei devagar e vi um envelope sobre a tampa, com meu nome. A caligrafia era masculina, firme. Senti um arrepio subir pelos braços, antes mesmo de abrir. Coloquei a sacola no chão, apoiei a bolsa no ombro e rasguei o envelope com mais pressa do que gostaria de admitir. Dentro havia um cartão simples, sem assinatura formal. Apenas uma frase. Como você recusou o café, improvisei uma trégua. Não precisa aceitar nada hoje. Só não passe outra noite jantando mal. R. Meu coração fez alguma coisa estranha dentro do peito. Olhei imediatamente para os lados do corredor, como se ele pudesse estar ali, observando minha reação. Mas não havia ninguém. Com as mãos ligeiramente trêmulas, abri a caixa. Dentro havia uma bandeja térmica muito bem embalada, talheres descartáveis de boa qualidade, guardanapos de pano e um pequeno pote de sobremesa. Tudo organizado com um cuidado que me desarmou antes mesmo de eu entender o que sentia. Fiquei olhando para aquilo por alguns segundos. Nenhum exagero, nenhuma invasão, nenhuma extravagância. A primeira reação que tive foi de resistência. Eu não devia aceitar, não devia abrir espaço. Não devia permitir que um gesto gentil atravessasse as defesas que eu tinha levado tanto tempo para construir. A segunda reação foi mais honesta.
Eu estava cansada demais para negar o quanto aquilo tinha me tocado. Peguei a caixa, entrei no apartamento e fechei a porta. Coloquei tudo sobre a bancada da cozinha com o coração acelerado e uma sensação quase infantil de expectativa. Abri a embalagem devagar. Havia risoto de limão siciliano com lascas de salmão, legumes grelhados e, na sobremesa, uma tortinha pequena de chocolate amargo. Fiquei sem palavras. Não pela comida em si, embora estivesse linda, mas pelo detalhe, pelo cuidado, pelo fato de alguém ter prestado atenção ao suficiente para entender que eu provavelmente chegaria cansada e não teria ânimo para cuidar de mim. Sentei no banco alto da cozinha e respirei fundo. Minha vontade imediata foi pegar o celular e mandar uma mensagem, agradecer, perguntar se aquilo era mania dele, dizer que ele não devia ter feito, dizer que eu tinha gostado, dizer qualquer coisa. Mas eu não tinha o número dele, e talvez tivesse sido melhor assim. Jantei devagar, em silêncio, sentindo algo quente crescer em mim a cada garfada. Não era só gratidão, era outra coisa. Uma sensação perigosa de que, com muito pouco, Roberto estava conseguindo entrar por lugares onde ninguém mais entrava, havia tempo demais. Depois de comer, lavei as mãos. Peguei o cartão outra vez e o reli. Não precisa aceitar nada hoje. A frase parecia simples, mas não era, porque ela me dava espaço. E espaço, quando oferecido do jeito certo, pode ser mais íntimo do que insistência. Fiquei alguns minutos parada na cozinha, olhando para a cidade pela janela, até que ouvi 3 batidas leves na porta. Meu coração disparou na mesma hora. Caminhei até lá devagar, sem saber se queria abrir ou fugir. Quando olhei pelo olho mágico, vi Roberto. Camisa escura, mangas dobradas, uma das mãos no bolso, a outra segurando nada. O rosto calmo, mas o olhar atento. Abri a porta só o suficiente para encará-lo. Você tem um costume perigoso de deixar coisas na porta dos outros. Falei, tentando manter a firmeza. Ele me olhou como se estivesse avaliando não a frase, mas o que havia por trás dela. E você tem o costume de abrir a porta mesmo quando quer fingir que está irritada. Quis responder na mesma moeda, mas não consegui. Talvez porque ele estivesse bonito demais sob a luz mais baixa do corredor. Talvez porque eu ainda carregasse no corpo a delicadeza daquele gesto. Talvez porque a combinação da noite silenciosa com a presença dele deixasse tudo mais sensível. Eu só vim buscar a caixa, disse ele com tranquilidade. Mas se a comida estiver ruim, posso culpar o restaurante. Cruzei os braços, apoiando um ombro no batente. Está boa. Os olhos dele se aqueceram de um jeito quase imperceptível. Que alívio! Você não precisava ter feito isso. Eu sei. A resposta veio simples, sem defesa, e isso me desarmou mais uma vez. Fiquei em silêncio. Ele também. Havia qualquer coisa muito delicada naquele instante, um equilíbrio frágil entre aproximação e cuidado, entre o que ainda não tinha nome e o que já começava a parecer inevitável. Por que fez então? Perguntei antes de pensar demais. Roberto sustentou meu olhar. Porque ontem você parecia cansada. Hoje também. E porque tenho a impressão de que você é o tipo de mulher que cuida de tudo, menos de si mesma, quando está sobrecarregada. Meu peito apertou de leve. Eu não queria que ele acertasse de novo. Não queria. E ainda assim era impossível não sentir. Você sempre repara nessas coisas? Perguntei mais baixa. Quando me importo, sim. A resposta veio tão limpa, tão sem jogo, que eu precisei desviar os olhos por um instante. O corredor pareceu silencioso demais. O ar denso demais. Quando voltei a olhar para ele, encontrei algo novo em seu rosto. Não era só interesse. Havia desejo ali, contido, respeitoso, mas real. E o pior é que meu corpo reconheceu no mesmo instante. O jeito como minha respiração mudou. O calor subindo devagar pela pele. A consciência absurda da boca dele, do pescoço dele, das mãos dele, mesmo sem ele ter me tocado. Foi um susto perceber o quanto eu queria ser tocada. E maior ainda perceber que queria que fosse por ele. Manuela, ele disse com a voz mais baixa do que antes, como se estivesse entrando em uma zona delicada. Se eu estiver indo rápido demais, me diz. Meu coração amoleceu com violência. Porque não havia rapidez nenhuma. Havia cuidado. E eu estava perigosamente perto de ceder justamente por isso. Apoiei melhor a mão na porta. Você não está indo rápido, murmurei. Os olhos dele escureceram um pouco. Não! Balancei a cabeça devagar. É isso que está me deixando nervosa. Pela primeira vez, vi Roberto perder um pouco da resposta pronta.
Não porque estivesse sem palavras, mas porque aquilo o alcançou de verdade. Um sorriso leve tocou a boca dele, sem ironia. Então talvez eu tenha uma chance. Eu deveria ter encerrado o assunto, dado boa noite, fechado a porta, preservado o pouco juízo que ainda me restava. Mas permaneci ali. E ficar já era uma forma de dizer sim para o perigo. Eu não fechei a porta. E olhando agora, talvez aquele tenha sido o verdadeiro começo de tudo. Não foi o primeiro encontro no corredor. Não foi o elevador. Não foi o jantar deixado com cuidado na minha porta. Foi aquele instante em que eu poderia ter me protegido como sempre fazia. Poderia ter encerrado a noite com uma frase educada e uma despedida firme, mas escolhi ficar. Escolhi continuar ali, com a mão apoiada no batente, o coração descompassado e a consciência clara de que Roberto já não era só uma coincidência agradável ou um homem bonito do mesmo andar. Ele estava virando assunto dentro de mim, e isso era sério. Ficamos em silêncio por alguns segundos, não um silêncio desconfortável, mas daqueles cheios de coisa demais. A cidade seguia viva lá fora. Os elevadores subiam e desciam em algum ponto do prédio. Talvez alguém passasse pelo corredor mais cedo ou mais tarde, mas naquela fração de tempo, tudo parecia reduzido à pequena distância entre nós. Roberto ainda me olhava com a mesma atenção tranquila, como se soubesse que qualquer palavra mal colocada podia me fazer recuar, e talvez soubesse mesmo. Eu ainda não tinha entendido como alguém que me conhecia havia tão pouco tempo conseguia perceber minhas hesitações com tanta precisão. Você não costuma facilitar, não é? Ele perguntou com um tom quase leve, mas com alguma coisa mais funda por baixo. Eu soltei um ar curto, algo entre suspiro e riso. Facilitar nunca me pareceu uma boa estratégia. Em geral ou com homens? A pergunta era simples. A resposta não. Apoiei melhor o ombro na porta e escolhi a honestidade possível, com quase tudo. Ele assentiu devagar, sem pena, sem julgamento. Só aceitação. E isso me desmontava mais do que qualquer insistência. Faz sentido, disse. Você tem jeito de quem aprendeu a não baixar a guarda sem motivo. Meu peito apertou de leve. Era impressionante e irritante, e contra toda a lógica, bonito. E você tem jeito de quem observa demais, respondi. Um sorriso quase invisível apareceu no canto da boca dele. Talvez eu só esteja prestando atenção na pessoa certa. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Um calor lento subiu pelo pescoço, espalhou-se pelo rosto e desceu de novo, silencioso, perigoso. Era absurdo sentir tanto por frases tão contidas, mas talvez fosse justamente isso. Com Roberto, nada vinha em excesso, e ainda assim, tudo me alcançava. Eu deveria ter encerrado a conversa, mas acabei perguntando, você sempre sabe o que dizer? Ele inclinou a cabeça de leve. Não, com você eu penso 2 vezes antes de falar. Por quê? Os olhos dele desceram por um segundo até a minha boca, e depois voltaram para os meus. De novo aquele gesto mínimo, rápido, mas capaz de acender uma linha de eletricidade por toda a minha pele. Porque com você eu não quero errar. Aquilo me pegou sem defesa. Não por ser uma grande declaração. Não era. Era só uma frase dita num corredor entre 2 pessoas que mal tinham começado. Mas a verdade, quando vem limpa, tem um peso diferente. Olhei para ele por um instante longo demais. E nesse instante, aconteceu uma coisa que me assustou. Eu quis convidá-lo para entrar. A ideia surgiu inteira, quente, absurda. Não porque eu quisesse avançar rápido, não porque estivesse pronta para qualquer coisa maior do que aquilo, mas porque queria mais tempo. Queria sentar na cozinha com ele, ouvir sua voz sem pressa, descobrir o que havia por trás daquela calma. Perguntar coisas que eu ainda não podia perguntar. Saber se ele também sentia a mesma tensão estranha que parecia engrossar o ar cada vez que estávamos perto. A vontade me assustou justamente porque era sincera. E porque eu não sentia vontade de abrir espaço para ninguém havia muito tempo. Talvez ele tenha visto alguma coisa mudar no meu rosto, porque o olhar dele ficou ainda mais atento. O que foi? Perguntou. Balancei a cabeça. Nada. Oh, isso não parece nada. Nem tudo precisa virar análise, Roberto. Ele aceitou a pequena defesa sem insistir. Certo, mas não foi embora. E eu também não me mexi. Era como se os 2 estivessem esperando o outro tomar a decisão que mudaria a temperatura daquela noite. Um passo, uma frase, um convite, uma despedida. No fim foi o acaso que decidiu por nós. Minha sacola de lixo, que eu tinha deixado perto da porta para levar depois, escorregou e caiu para fora.
espalhando o som leve de papel e plástico no corredor. Fechei os olhos por um segundo, constrangida. Ótimo, murmurei. Que imagem elegante. Roberto soltou uma risada baixa, genuína, e se abaixou antes que eu pudesse impedi-lo. Não toca nisso. Falei depressa, também me abaixando. Mas já era tarde. Nossos braços se cruzaram no mesmo instante. Minha mão encostou no antebraço dele. Dessa vez não foi um roçar acidental de dedos. Foi contato real. Pele com pele. Quente. Firme. Vivo. O ar pareceu falhar dentro de mim. Roberto parou no mesmo segundo. Não recuou. Também não avançou. Apenas ficou ali, ainda abaixado, o braço próximo ao meu, os olhos presos nos meus com uma intensidade que me fez esquecer completamente a sacola, o corredor, a hora, tudo. Meu corpo inteiro despertou. Foi imediato, cruel, honesto. Senti o calor subir pelas pernas, prender na barriga, espalhar-se pelo peito, descer de novo, lento e fundo. O simples toque do braço dele parecia carregar uma consciência inteira do corpo dele, da força contida, do cuidado, da proximidade, do que seria perigoso demais imaginar naquele momento, e ainda assim eu imaginei. Imaginei as mãos dele na minha cintura. Imaginei a boca dele perto do meu ouvido. Imaginei o que aconteceria se ele encurtasse aquela distância mínima que restava entre nós. Foi intenso demais para um gesto tão pequeno. E pela forma como o olhar dele escureceu, Roberto também sentiu. Manuela, ele disse baixo. Meu nome na boca dele parecia sempre mais íntimo do que devia. Respirei devagar, mas o ar não entrou inteiro. Eu sei, murmurei sem saber exatamente o que estava respondendo. Talvez eu soubesse, sim. Sabia que estava perto demais. Sabia que meu corpo tinha parado de fingir. Sabia que se ele me tocasse de outro jeito, eu teria dificuldade de lembrar por que devia recuar. Roberto soltou a sacola que tinha segurado e se endireitou primeiro, como se me desse espaço para recuperar o equilíbrio. Esse gesto, tão simples e tão respeitoso, só piorou tudo dentro de mim. Levantei logo depois, tentando parecer menos afetada do que realmente estava. Ele percebeu. Claro que percebeu. Ficou me olhando por um instante silencioso, e então falou com uma honestidade calma que me atravessou inteira. E eu te beijar agora, você vai se assustar? Meu coração quase parou. A pergunta não veio como pressão, nem como jogo. Veio como cuidado, como escolha, como se ele colocasse a verdade entre nós sem me encurralar com ela. Isso me deixou ainda mais vulnerável, porque a resposta que subiu primeiro não foi racional. Foi física. Foi o meu corpo inteiro dizendo não ao susto e sim ao desejo. Foi a minha boca ficando seca. Foi a minha respiração ficando curta. Foi a consciência nítida de que eu queria saber como seria. Mas querer e estar pronta nunca foram a mesma coisa. Engoli em seco. Talvez. Respondi com a voz mais baixa do que um sussurro. Os olhos dele ficaram ainda mais profundos. E se eu não te beijar? Fechei os olhos por um segundo breve, vencida pela própria sinceridade. Aí eu vou pensar nisso a noite toda. O silêncio que veio depois pareceu aceso. Roberto passou a mão pela nuca, como se também lutasse contra alguma coisa. Quando falou, a voz saiu mais rouca. Você tem noção do efeito que isso tem em mim? Balancei a cabeça devagar. Não. Ele deu um passo mais perto. Só um. Dessa vez, a distância entre nós ficou mínima. Eu podia sentir o calor do corpo dele. Podia ver com nitidez a linha da barba, o movimento quase imperceptível da respiração, o foco inteiro dos olhos dele nos meus. Meu corpo respondeu na mesma hora. Um arrepio subiu lento pelas costas, e meus dedos se fecharam involuntariamente contra a madeira da porta. Tem certeza? Ele perguntou. Eu sabia que ele não estava falando só do beijo. Estava falando de ficar ali, de continuar, de permitir que aquilo crescesse. E por mais que eu estivesse assustada, também havia uma verdade impossível de negar. Eu queria. Queria de um jeito que me desarmava. Queria descobrir como um homem podia ser tão cuidadoso e, ao mesmo tempo, despertar algo tão quente em mim. Queria saber até onde aquela tensão podia ir antes de me consumir inteira. Mas havia cicatrizes em mim que ainda doíam. Havia medos antigos. Havia uma mulher dentro de mim que sabia exatamente o preço de se entregar cedo demais à sensação errada. Por isso, quando levantei os olhos para Roberto, respondi a única coisa que conseguia responder com honestidade total. Tenho certeza de que quero ir devagar. A expressão dele mudou. Não para a frustração, não para a distância. Mudou para algo mais bonito. Respeito, alívio,
Ternura, talvez. Ele assentiu lentamente. Ah, então é assim que vai ser. A voz dele estava baixa, firme, quase íntima. Devagar, que eu não sabia por que aquela palavra, dita por ele, parecia tão carregada. Talvez porque prometesse mais do que apressava. Talvez porque fizesse meu corpo imaginar tudo o que um homem paciente podia provocar. Talvez porque eu já estivesse começando a confiar nele, de um jeito que ainda não tinha coragem de admitir, nem para mim mesma. Roberto deu um passo para trás, recuperando a distância que tinha incendiado o corredor. Eu levo a caixa amanhã, disse com uma calma que agora me parecia ainda mais perigosa. Assenti. Ele me olhou por mais um instante, como se guardasse aquela cena de propósito. Dorme bem, Manuela. Eu queria responder qualquer coisa neutra. Queria dizer apenas boa noite, fechar a porta e tentar respirar como uma pessoa normal. Mas a única frase que saiu foi: "Você também, Roberto." Ele sorriu daquele jeito contido outra vez. Virou-se e começou a caminhar pelo corredor. Eu fiquei olhando até ele desaparecer na curva. Só então entrei, fechei a porta e encostei a testa na madeira. Meu coração estava disparado. Minhas pernas levemente fracas, minha cabeça em guerra. E meu corpo parecia ter entendido antes de mim que alguma coisa grande tinha começado. Naquela noite deitei na cama e apaguei a luz, mas não consegui dormir cedo. Fiquei olhando para o teto, lembrando da pergunta dele. Se eu te beijar agora, você vai se assustar? A resposta continuava em mim inteira. Sim, eu me assustaria. Mas não porque seria errado, porque seria certo demais. E depois de tanto tempo vivendo em defesa, talvez fosse justamente isso o que mais me apavorava. Na manhã seguinte, eu acordei com a sensação de que alguma coisa tinha mudado de lugar dentro de mim. Não era uma mudança barulhenta. Não era como uma decisão tomada de uma vez, nem como uma revelação dramática dessas que viram a vida do avesso de um segundo para o outro. Era mais silenciosa do que isso, mais íntima. Como se uma parte minha, depois de muito tempo trancada, tivesse aberto os olhos devagar e começado a respirar de novo. O problema era que respirar, quando a gente passou tanto tempo sobrevivendo no modo defesa, pode parecer perigoso. Fiquei alguns minutos deitada, olhando para o teto, revivendo a noite anterior, a pergunta dele, o cuidado no jeito de perguntar, a proximidade, o calor do braço dele no meu, o instante exato em que eu soube que se ele tivesse me beijado, alguma coisa em mim teria cedido de um jeito irreversível. Fechei os olhos. Eu não era uma menina, não era ingênua, sabia reconhecer atração, sabia reconhecer desejo, sabia o que o corpo faz quando sente fome de toque, de presença, de voz, de proximidade. O que me assustava não era isso. O que me assustava era a mistura. Desejo, sim, mas também confiança nascendo cedo demais. Curiosidade. Calma perto dele. Uma vontade crescente de abaixar a guarda só para descobrir quem eu era quando não estava me defendendo de tudo. E isso para mim sempre foi mais perigoso do que qualquer impulso. Levantei, tomei banho e me arrumei mais devagar do que o normal. Escolhi um vestido azul escuro de corte simples, elegante, que eu usava em dias de reunião importante. Prendi o cabelo, mas deixei alguns fios soltos sem perceber. Quando me vi no espelho, pensei que estava bonita. E a constatação me irritou, porque no fundo, eu sabia para quem minha vaidade queria aparecer. Saí de casa já preparada para encontrá-lo no corredor ou no elevador. Meu corpo inteiro parecia em estado de atenção, como se qualquer som pudesse ser ele. Só que o corredor estava vazio. O elevador veio rápido. Desci sozinha. Atravessei o hall. Nada. Uma parte de mim relaxou. Outra sentiu falta. Isso foi o suficiente para estragar meu humor logo cedo. No escritório, a rotina tentou me salvar. Audiências, reuniões, ligações, relatórios, contratos, tudo aquilo que, em geral, me organizava por dentro, quando o mundo de fora ameaçava me confundir. Mas naquele dia, nem o trabalho conseguiu me proteger completamente de mim mesma. No fim da manhã, Camila apareceu na minha sala com 2 cafés e a expressão de quem estava decidida a descobrir alguma coisa. "Trouxe um para você", disse colocando o copo sobre minha mesa, "porque hoje você está com cara de quem brigou com o travesseiro ou beijou alguém em pensamento." Olhei para ela com indignação. "Você é inconveniente." Ela se sentou na cadeira à minha frente, sem o menor peso na consciência. "E você está estranha desde ontem, o que honestamente me entretém." Tentei ignorá-la, mas ela cruzou as pernas e continuou me observando
com aquele olhar atento de quem tinha faro para alterações mínimas no meu humor. É alguém novo, não é? Soltei um suspiro cansado. Não é ninguém. Aí está de novo. Esse não é ninguém está quase virando nome próprio. Não consegui evitar um pequeno sorriso. Camila percebeu na mesma hora. Ah, pronto, sorriu. Temos avanço. Balancei a cabeça, vencida por um cansaço que já não era só físico. É só um homem do meu prédio. Ela regalou os olhos. Já acho um homem do seu prédio. Manuela, isso já é enredo suficiente para me fazer largar tudo e pedir detalhes. Não tem detalhes. Então por que você está com essa cara? Parei por um segundo. Eu podia encerrar ali, inventar qualquer coisa, mudar de assunto. Mas pela primeira vez, senti vontade de falar em voz alta, nem que fosse o mínimo. Porque ele não faz nada de errado, respondi. E isso é um problema. Camila ficou em silêncio por um segundo, surpresa com a sinceridade. Como assim? Passei os dedos pela borda do copo de café sem beber. Ele não força nada, não invade, não joga. Ele só chega perto do jeito certo. Camila me olhou com mais delicadeza dessa vez. E isso te assusta? Não respondi. Ela entendeu. Você gosta dele? Perguntou num tom mais cuidadoso. A pergunta caiu entre nós com um peso inesperado. Eu ainda não tinha colocado aquilo em palavras. Gostar parecia cedo demais, grande demais, mas negar também já não era simples. Eu ainda não sei, falei com honestidade, mas sei que penso nele mais do que gostaria. Camila sorriu de leve. Às vezes é assim que começa. Ou assim que dá errado. Ela inclinou a cabeça. Você não pode medir todo o começo pelo fim do que te machucou. A frase me atingiu mais do que eu queria admitir. Porque era verdade. Eu vinha fazendo isso havia tempo demais. Passei o resto do dia tentando não pensar na conversa, mas pensar menos em uma verdade, depois que ela ganha voz, quase nunca funciona. Quando saí do escritório, já era começo da noite, e eu estava emocionalmente cansada. Não triste, não confusa, só cansada de resistir ao que estava ficando claro. Cheguei ao prédio com essa sensação incômoda de que alguma decisão silenciosa estava amadurecendo dentro de mim, mesmo que eu ainda não soubesse nomeá-la. O porteiro me cumprimentou com simpatia, e eu segui para o elevador. Quando as portas se abriram no meu andar, dei de cara com Roberto saindo do corredor oposto, como se o destino tivesse esperado o minuto exato da minha chegada para colocá-lo diante de mim de novo. Ele vinha com o celular em uma mão e uma pasta fina na outra. Parou no mesmo instante ao me ver, e sorriu. Mas havia qualquer coisa diferente naquele sorriso. Menos leveza, mais atenção. Boa noite, ele disse. Boa noite. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Foi então que percebi que ele estava me olhando de um jeito mais sério, como se tentasse decidir se dizia ou não alguma coisa. Aconteceu algo? Perguntei antes que ele falasse. Roberto soltou o ar devagar, guardou o celular no bolso e respondeu. Minha mãe passou mal hoje de manhã. Nada grave, ao que parece, queda de pressão. Mas me assustou. A informação me atravessou de um jeito imediato. Toda a atenção que costumava surgir perto dele cedeu espaço para outra coisa. Cuidado. Meu Deus, ela está bem? Ele assentiu. Está em observação, só para garantir. Eu estava no hospital e voltei agora para pegar algumas coisas. A seriedade no rosto dele me tocou mais do que eu esperava. Talvez porque, naquele instante, ele não fosse o homem que me desorganizava no corredor. Era só um filho preocupado. E eu conhecia aquele medo. Conhecia o aperto no peito de quase perder, de pensar tarde demais no que ainda queria dizer, no que ainda queria viver ao lado de alguém. Foi mais forte do que meu hábito de me conter. Você quer ajuda? Perguntei. Os olhos dele mudaram na mesma hora. Ajuda? Qualquer coisa. Levar alguma coisa para o hospital, buscar algo, não sei. Ele me olhou em silêncio por um segundo longo, como se meu oferecimento o tivesse tocado mais do que devia. Isso é muito gentil. Dei de ombros, tentando manter a naturalidade. Não é gentileza, é só humano. A boca dele se curvou num sorriso pequeno, mais triste do que os anteriores. Ainda assim, obrigada. Houve um silêncio curto. Depois perguntei, você vai voltar agora? Ela disse que não precisa, mas eu conheço minha mãe. Quando diz isso, significa exatamente o contrário. Assenti com um leve sorriso. As mães fazem isso. Ele me observou com mais calma. Você fala como quem sabe. Meu peito apertou de leve. Minha mãe fazia isso. A frase saiu antes que eu pudesse impedir. E o silêncio que veio depois foi de outra natureza. Mais delicado, mais fundo. Roberto entendeu na mesma hora. Sinto muito. Eu assenti sem conseguir dizer mais.
Fazia anos que minha mãe tinha partido, mas certas ausências continuam vivas em lugares muito específicos do peito. E por alguma razão, estar diante dele naquele corredor com aquela sinceridade entre nós me fez sentir a falta dela de um jeito bonito e doloroso ao mesmo tempo. Roberto deu um passo mais perto sem invadir. Ela deve ter sido incrível. Engoli em seco. Foi. A voz falhou só um pouco, e então aconteceu uma coisa simples, mas que me desarmou inteira. Ele estendeu a mão. Não para puxar, não para invadir. Só estendeu a mão entre nós, oferecendo presença. Olhei para ela por um segundo, e sem pensar demais coloquei a minha sobre a dele. O toque foi quente, firme, calmo. Não havia pressa naquele gesto, nem sedução explícita, e ainda assim a intimidade dele me atravessou inteira, porque carinho, quando encontra uma parte ferida da gente, pode incendiar mais do que desejo. Os dedos de Roberto fecharam de leve em torno da minha mão, e meu corpo respondeu com um arrepio lento, profundo, mas diferente dos anteriores. Menos fome, mais entrega. Ficamos assim por alguns segundos, em silêncio, ligados por um gesto pequeno que, para mim, significava muito mais do que parecia. Obrigado, ele disse baixo. Levantei os olhos para ele. Pela ajuda? Por não ser só a mulher que me deixa sem dormir, respondeu. Por ser também alguém que eu sinto vontade de procurar quando o dia pesa. A frase me pegou inteira, porque havia verdade ali, vulnerabilidade, e isso é sempre difícil de resistir. Meu coração amoleceu de um jeito silencioso. Vai ficar tudo bem com ela, falei, apertando de leve a mão dele. Os olhos dele permaneceram presos nos meus. Acho que vai. Ele não soltou minha mão imediatamente. Nem eu puxei a minha. E naquela demora mínima, naquela permanência quase tímida, alguma coisa mudou de nível entre nós. Não era mais só tensão. Não era mais só atração. Havia intimidade nascendo. Quando, enfim, ele soltou meus dedos, senti falta do calor no mesmo instante. Eu preciso ir, disse. Assenti. Claro. Ele pegou a pasta outra vez, mas antes de se virar parou. Quando eu voltar do hospital, começou e então hesitou de leve, o que me surpreendeu. Você aceitaria o café? Meu coração bateu forte. A pergunta era a mesma de antes, mas não era a mesma. Agora havia passado entre nós um gesto de cuidado que mudava tudo. Eu respirei fundo, e pela primeira vez desde que o conheci, em vez de procurar proteção, procurei coragem. Aceitaria. O sorriso que surgiu no rosto dele foi lento, bonito, e tão sincero que me aqueceu por dentro. Então eu volto, e foi embora. Fiquei parada no corredor por alguns segundos, olhando para o espaço vazio que ele tinha deixado. Só depois entrei no apartamento e fechei a porta. Encostei as costas nela e levei a mão ao peito. Meu coração estava acelerado, mas não por medo. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito uma escolha sem me guiar pela ferida. Tinha deixado o passado em silêncio por um instante. Tinha respondido ao presente. E o mais assustador de tudo era perceber que isso não me enfraquecia. Ao contrário, talvez fosse justamente ali, naquele corredor, entre um toque de mãos e um café prometido, que eu estivesse começando a ficar forte de um jeito novo. Depois que Roberto foi embora para o hospital, eu entrei no apartamento com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade do tipo ruim, também não era exatamente tranquilidade. Era uma mistura delicada, dessas que deixam a gente mais silenciosa por dentro, como se alguma coisa importante estivesse amadurecendo sem fazer alarde. Coloquei a bolsa sobre a poltrona, tirei os sapatos e caminhei até a cozinha quase no automático. Abri a geladeira, fechei. Peguei um copo de água, dei 2 goles e deixei o copo na pia. Depois fui até a sala, voltei para a cozinha, encostei na bancada e fiquei olhando para nada. Eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas admitir em voz alta ainda parecia cedo demais. Eu estava me afeiçoando a Roberto. Não era só desejo, embora ele existisse e estivesse cada vez mais forte. Não era só curiosidade, embora eu quisesse descobrir mais sobre ele a cada encontro. Era outra coisa, um tipo de aproximação que não nascia do impulso, mas da presença, do cuidado, da forma como ele parecia me enxergar sem tentar me apressar, da maneira como, aos poucos, eu começava a me sentir menos indefesa quando estava perto dele. Isso me assustava, mas pela primeira vez, não me assustava só de um jeito ruim. Peguei o celular algumas vezes naquela noite, pensando se devia mandar uma mensagem. Queria saber da mãe dele. Queria perguntar se estava tudo bem.
Queria talvez que ele soubesse que eu realmente me importava, mas eu não tinha o número dele, e uma parte de mim achou que isso era melhor. Se eu tivesse, talvez fosse difícil demais fingir neutralidade. Tentei ler. Não consegui. Liguei a televisão e deixei um programa qualquer rodando sem prestar atenção. Tomei banho, vesti um conjunto confortável de algodão e prendi o cabelo no alto. Já passava das 11 quando sentei na cama com um livro aberto no colo e a cabeça longe dali. Foi então que ouvi uma batida leve na porta. Meu corpo reagiu no mesmo segundo. Levantei-me depressa, quase sem respirar, e fui até a entrada. Antes de olhar pelo olho mágico, eu já sabia que era ele. E era. Roberto estava do lado de fora com uma expressão cansada, mas serena. Tinha trocado de camisa. Os cabelos estavam um pouco desalinhados e havia no rosto dele aquele traço discreto de exaustão que só aparece depois de um dia emocionalmente pesado. Ainda assim, quando me viu abrir a porta, os olhos dele se aqueceram de um jeito que fez meu peito apertar. Desculpa o horário, disse baixo. Eu não teria vindo se não tivesse prometido. A simples frase me tocou mais do que devia. Abri um pouco mais a porta. Como ela está? Roberto soltou o ar devagar. Melhor, foi só um susto mesmo. Os exames deram bons sinais e ela insistiu para que eu viesse descansar. Amanhã cedo eu volto lá. Assenti, aliviada de verdade. Que bom. Ele me observou por um instante e então ergueu levemente um copo térmico em cada mão. Eu trouxe o café, um sem açúcar e outro com um pouco de canela, porque não sabia do que você gosta e achei que tinha cara de quem talvez prefira não muito doce. Não consegui evitar o sorriso. Eu gosto de café forte. Ah, ótimo. Então acertei metade do caminho. Fiquei olhando para ele por um segundo. O corredor estava silencioso. A noite tinha aquele clima íntimo que só existe quando o prédio inteiro parece dormir. E Roberto estava ali, cansado, ainda preocupado com a mãe, mas lembrando do que me prometera. Talvez tenha sido essa mistura que me fez ceder. Abri mais a porta e dei um passo para o lado. Entra! A palavra saiu simples, mas o efeito dela em mim foi enorme, porque convidá-lo a entrar não era um gesto pequeno, não para mim, não depois de tudo o que eu tinha vivido, não depois de tanto tempo mantendo as pessoas do lado de fora, mesmo quando pareciam merecer um pouco mais. Roberto percebeu o peso daquele convite. Vi no olhar dele. Entrou sem pressa, sem olhar curioso demais para o apartamento, sem aquela atitude exibida de quem se sente vencedor por ter cruzado uma linha. Ele apenas entrou com respeito, como se soubesse exatamente o valor daquele espaço para mim. Fechei a porta atrás dele e de repente senti o coração acelerar de um jeito absurdo. Meu apartamento parecia outro com Roberto dentro. Mais quente, mais vivo, mais perigoso. Desculpa a bagunça, murmurei, embora já estivesse bem menos bagunçado do que nos primeiros dias. Ele olhou em volta com atenção leve, sem exagero. Está com cara de casa. A resposta me pegou desprevenida. É um elogio? Festas, casas boas têm a energia de quem mora nelas. A sua parece acolher sem fazer barulho. Aquilo me deixou em silêncio por um segundo. Era o tipo de observação que pouca gente fazia. E mais uma vez, ele tinha acertado alguma coisa importante sem sequer saber. Levei-o até a sala. Sentamos no sofá com uma distância prudente entre nós. Ele me entregou um dos copos. Quando nossos dedos se tocaram rapidamente, senti a mesma descarga sutil dos outros encontros, mas agora havia algo mais macio junto. Intimidade começando a se instalar no desejo. Tomei um gole. Estava perfeito. Você realmente acertou, falei. Ainda bem. Depois de hoje eu não teria estrutura para errar o café. Sorri de leve. Foi tão difícil assim? Ele recostou no sofá e passou a mão pelo rosto. Cansado. Ver alguém que você ama frágil mexe com tudo, mesmo quando não é grave. A sinceridade dele me puxou para um lugar de verdade também. Eu sei. Ele virou o rosto na minha direção. É sua mãe. Assenti. O silêncio que veio foi calmo, não pesado. Roberto não perguntou detalhes. Não tentou preencher a dor com frases prontas. Só ficou ali, presente. E às vezes, presença é a coisa mais bonita que alguém pode oferecer. Ela morreu há alguns anos, falei baixa, mas tem dias em que ainda parece absurdo. Roberto me olhou com uma delicadeza que quase doeu. Acho que certas ausências nunca deixam de ter peso. Não deixam. Tomei mais um gole do café. O calor da bebida nas mãos parecia me ancorar enquanto eu falava de algo que raramente levava para fora. Minha mãe era o tipo de pessoa que conseguia perceber
quando eu estava mal sem eu dizer nada. Às vezes eu chegava em casa fingindo firmeza, e ela só olhava para mim e dizia: "Vem cá, senta, me conta o que seu coração está tentando esconder." Eu odiava, porque ela sempre acertava. Roberto sorriu pequeno, bonito. Sua mãe devia ser uma mulher impressionante. Era. Minha voz saiu com um carinho triste, e por um instante eu precisei respirar fundo antes de continuar. Depois que ela se foi, eu fiquei mais dura. Não de uma vez. Foi acontecendo aos poucos, como se eu tivesse aprendido a funcionar sem mostrar muito, sem precisar de ninguém para me decifrar, sem depender. Ele ouviu tudo sem interromper. "E funcionou?" perguntou depois de alguns segundos. Pensei antes de responder. Funcionou para me manter de pé, mas não sei se funcionou para me deixar viva. A frase escapou mais honesta do que eu planejava. Roberto não desviou o olhar. "Eu acho que você está mais viva do que pensa, Manuela." O jeito como ele disse meu nome fez alguma coisa estremecer dentro de mim. "E você acha isso com base em quê?" Ele baixou os olhos por um segundo para o copo nas próprias mãos e depois voltou a me encarar. "No jeito como você tenta controlar tudo, mas ainda sente fundo. No cuidado com que responde quando algo te toca de verdade. No fato de que, mesmo cheia de muralhas, você abriu a porta hoje." Meu coração bateu mais forte, porque ele tinha entendido o que aquilo significava. E eu também. "Eu quase não abri", confessei. "Eu sei." "Como?" Um sorriso leve tocou a boca dele. "Porque desde que te conheci, tenho a impressão de que quase tudo em você acontece entre a vontade de ficar e o impulso de fugir." Fiquei olhando para ele sem conseguir responder. Era desconcertante o quanto ele me via. E havia uma vulnerabilidade nisso que me deixava exposta, sim, mas também curiosamente segura. Como se pela primeira vez em muito tempo, ser lida não fosse o mesmo que ser invadida. A conversa foi se alongando sem esforço. Falamos da mãe dele, uma mulher forte, engraçada, determinada, dessas que ligam para o filho adulto só para perguntar se ele está comendo direito. Falamos do trabalho dele, da rotina, do prédio, da vizinha Helena e do talento que ela claramente tinha para transformar qualquer corredor em rede de informação. Eu ri mais do que esperava. Roberto também. E aos poucos, a tensão entre nós foi mudando de forma. Ela não diminuiu, só ficou mais funda, mais consciente, mais perigosa justamente porque agora vinha acompanhada de carinho. Em algum momento, sem perceber, já era perto de 1 da manhã. Os copos estavam vazios e o silêncio confortável entre nós dizia mais do que várias conversas apressadas diriam. Roberto estava sentado um pouco inclinado na minha direção. Eu também. A distância entre nós já não era a mesma do começo da noite. Foi então que eu notei um fio de cabelo caído sobre a testa dele. O gesto seguinte aconteceu antes que eu pudesse pensar. Levei a mão até o rosto dele e afastei o fio para trás. No segundo em que meus dedos encostaram em sua pele, o ar mudou. Completamente. Meu coração disparou. A expressão dele se transformou. Aquele toque era pequeno, quase nada, mas vinha carregado de uma intimidade involuntária que nenhum de nós conseguiu fingir que não sentiu. Minha mão ainda estava próxima ao rosto dele quando Roberto ergueu a sua e segurou delicadamente meu pulso. Não para afastar, para sentir, para me dar a chance de recuar se eu quisesse. Eu não recuei. Ficamos assim por um instante que pareceu suspenso fora do tempo. Meu corpo inteiro estava desperto. O calor do toque dele no meu pulso se espalhou rápido, descendo pela pele, prendendo no peito, apertando meu ventre de um jeito lento e intenso. Roberto olhou para minha boca e depois para meus olhos, como se perguntasse em silêncio aquilo que já tinha perguntado outra noite. E pela primeira vez, eu não senti vontade de fugir. Senti medo, sim, mas o medo já não comandava tudo. "Manuela", ele disse baixo, quase rouco. Meu nome na voz dele parecia uma carícia. "Eu sei", respondi também em voz baixa. Não sabíamos exatamente o que o outro sabia, e ainda assim sabíamos. Ele soltou meu pulso devagar, mas não se afastou. "Se eu ficar mais perto agora", começou com um cuidado que me deixou sem ar, "eu não vou conseguir fingir que isso não está acontecendo." Meu coração pareceu se abrir e se encolher ao mesmo tempo, porque eu também não conseguiria. Olhei para ele por um segundo longo, sincero, vulnerável, e respondi a verdade inteira. "Eu não quero mais que você finja." Os olhos dele escureceram de um jeito que fez um arrepio subir pela minha coluna. Roberto ergueu a mão devagar, como se cada centímetro de aproximação importasse.
e tocou de leve a lateral do meu rosto. O calor da palma dele na minha pele me fez fechar os olhos por um instante. Era um toque cuidadoso, mas cheio de intenção. Um toque que parecia perguntar e prometer ao mesmo tempo. Quando abri os olhos, ele estava mais perto. Tão perto que eu podia sentir a respiração dele misturando-se à minha. Tão perto que a espera já doía. E eu soube, com uma clareza quase assustadora, que o beijo estava chegando. O mundo ficou pequeno demais no instante em que Roberto tocou meu rosto. Não foi só a mão dele na minha pele, foi a forma como fez isso. Devagar, sem pressa, sem tomar nada de mim à força, como se cada gesto fosse um pedido silencioso de permissão e como se ele soubesse que, comigo, a diferença entre invadir e tocar estava justamente nesse cuidado. Eu conseguia ouvir a minha própria respiração, conseguia sentir o coração batendo forte demais, o calor subindo pelo pescoço, a pele arrepiando inteira em resposta à proximidade dele. A cidade ainda existia do lado de fora. O relógio continuava andando. O prédio seguia em silêncio. Mas, dentro da minha sala, tudo parecia suspenso. Era só eu. Era só ele. Era só aquela distância mínima, quente, viva, quase insuportável. Roberto não desviou os olhos dos meus nem por um segundo. Havia desejo ali, sim. Um desejo intenso, contido, difícil de ignorar. Mas havia também ternura, cuidado. Uma espécie de devoção silenciosa que me desarmava mais do que qualquer pressa teria desarmado. Manuela, ele disse baixo, como se meu nome pudesse partir se viesse mais alto. Minha boca ficou seca. O quê? Murmurei, embora soubesse que não era exatamente uma pergunta. Os dedos dele deslizaram de leve pela lateral do meu rosto, parando junto à minha nuca. O gesto fez um arrepio lento descer pela minha coluna. Se em algum momento você quiser que eu pare, eu paro. Fechei os olhos por um segundo. Aquela frase, dita daquele jeito, abriu dentro de mim uma confiança que eu não esperava sentir tão cedo, porque havia homens que despertavam desejo, outros despertavam curiosidade. Mas Roberto despertava uma coisa mais rara, mais perigosa, mais bonita, vontade de entrega, sem sensação de ameaça. Quando abri os olhos, ele ainda estava ali, esperando. Por mim. Não pela oportunidade. Por mim. E foi nesse instante que eu soube que não havia mais como fingir que aquilo era pequeno. Levei minha mão até o peito dele, não para afastar, mas para sentir. A palma encontrou o tecido da camisa e por baixo dele, o coração batendo forte. Tão forte quanto o meu. A descoberta me atravessou inteira. Roberto não estava calmo. Ele só sabia carregar intensidade sem transformá-la em pressa. Eu não quero que você pare. Falei mais baixo do que um sussurro. Vi a respiração dele mudar. Foi sutil, mas real. Os olhos escureceram ainda mais, e por um segundo ele pareceu lutar contra o próprio impulso. Depois se inclinou, devagar, lentamente o bastante para que eu recuasse se quisesse. Mas eu não queria. Quando a boca dele tocou a minha, o mundo desapareceu. O primeiro contato foi leve, quase reverente. Um beijo tão suave que parecia mais uma pergunta do que uma resposta. Os lábios dele roçaram os meus com uma delicadeza capaz de me partir em duas. Meu corpo inteiro reagiu no mesmo instante. Um calor profundo subiu do peito para a garganta. Desceu pelo ventre. Espalhou-se pelas pernas, voltou para o centro de mim, como se todas as partes do meu corpo tivessem despertado de uma vez. Eu tremi. De verdade. E Roberto percebeu. A mão dele na minha nuca se firmou um pouco mais. Não para me prender, mas para me sustentar naquele instante. A outra deslizou devagar até minha cintura, pousando ali com um cuidado que tornou tudo ainda mais intenso. Porque o toque dele era firme, mas respeitoso. Quente, mas paciente. Desejo e ternura ao mesmo tempo. Eu nunca tinha sentido um beijo começar assim. Com tanta atenção, com tanta presença, com tanta consciência de mim. Foi isso que me fez ceder de vez. Minha mão, que ainda estava sobre o peito dele, subiu até o pescoço. Meus dedos tocaram a pele quente, sentiram a tensão contida ali, e eu me inclinei mais para perto sem perceber. Roberto soltou um som baixo, quase imperceptível, contra a minha boca. O som atravessou meu corpo como um incêndio lento. Então o beijo mudou. Ficou mais fundo, mais cheio, mais verdadeiro. Se antes parecia uma pergunta, agora era uma resposta inteira. Os lábios dele passaram a explorar os meus com mais intensidade, e eu respondi sem hesitar. Havia meses, talvez anos, que eu não me sentia assim, tão viva,
tão presente no próprio corpo, tão consciente do prazer simples e devastador de ser tocada com cuidado por alguém que parecia me desejar inteira, não apenas por fora, mas no que eu tinha de mais guardado. Quando a língua dele tocou a minha pela primeira vez, um choque quente me atravessou. Meus dedos se fecharam com mais força atrás do pescoço dele e senti a mão na minha cintura apertar de leve, como se ele também estivesse tentando se manter no limite exato entre o controle e a perda dele. Aquilo não era um beijo apressado. Também não era casto. Era intenso de um jeito maduro, profundo, quase poético. Um beijo que parecia carregar os corredores, os elevadores, os silêncios, o jantar deixado na porta, o café prometido, as mãos dadas, os olhares contidos, tudo o que tínhamos evitado dizer e que agora finalmente encontrava forma. Quando ele se afastou só o suficiente para respirar, nossos rostos continuaram muito perto. Tão perto que eu podia sentir o ar quente saindo da boca dele e voltando para a minha. Meus olhos demoraram um segundo para abrir por completo. Quando abri, Roberto já estava me olhando. Havia alguma coisa quase incrédula na expressão dele, como se aquele beijo também tivesse atravessado as defesas dele de um jeito que ele não esperava. Meu Deus, ele murmurou a voz rouca. Você faz ideia do que isso fez comigo? Minha respiração ainda estava descompassada. Talvez uma ideia pequena. Ele soltou um sorriso curto, sem humor, como quem tentava se recompor e falhava com elegância. Pequena não chega nem perto. Aquilo me fez sorrir, mas o sorriso mal se formou antes de ele voltar a me beijar. Dessa vez com menos cautela. Não menos cuidado, menos cautela. Como se depois de saber que eu queria, ele tivesse se permitido sentir um pouco mais. A mão dele subiu da minha cintura para minhas costas, espalhando calor sob o tecido fino da minha blusa. Meu corpo reagiu imediatamente, inclinando-se para ele até que não houvesse mais espaço entre nós. E foi nesse encaixe, simples e perfeito, que senti a dimensão do que estava acontecendo. Eu me sentia segura, segura e desejada. Desejada e respeitada. Era uma combinação rara, tão rara que quase dava medo acreditar nela. Beijei-o com mais coragem. Senti a barba por fazer roçando de leve na minha pele, o gosto do café ainda presente na boca dele, a firmeza dos ombros, a contenção difícil nas mãos. Havia calor por toda parte, no meu rosto, na boca, no pescoço, no peito, no ventre. Era um calor bonito, profundo, crescente. Um desejo que não tinha nada de vulgar, porque vinha carregado de sentimento. Vinha de espera. Vinha de tudo o que ele tinha despertado em mim desde o primeiro dia. Quando os lábios dele desceram da minha boca, para a linha do meu maxilar, meu corpo inteiro arqueou numa resposta involuntária. Fechei os olhos, sentindo o toque lento, os beijos mais leves, a respiração dele junto à minha pele. Minhas mãos deslizaram para os ombros dele, depois para os braços, sentindo sob os dedos a força contida que parecia existir em cada parte daquele homem. Roberto? Meu próprio tom me surpreendeu. Meu nome na voz dele já me desmontava. O nome dele na minha saiu diferente, mais íntimo, mais rendido. Ele ergueu o rosto no mesmo instante, como se o simples fato de me ouvir dizer seu nome daquele jeito tivesse mexido com ele. Fala comigo, pediu baixo. Abri os olhos e encontrei ali algo que me aqueceu ainda mais. Ele não queria só me tocar. Queria me ouvir. Queria saber. Queria ter certeza. Passei a mão pela lateral do rosto dele, ainda sentindo o coração acelerar, sem nenhuma vergonha disso. Eu não quero me arrepender de correr, falei entre um fôlego e outro. Mas também não quero estragar isso. Os olhos dele suavizaram, mesmo ainda carregados de desejo. Você não vai estragar nada. Como pode ter tanta certeza? Roberto respirou fundo antes de responder. Porque o que está acontecendo aqui não começou agora. Só ficou impossível de negar. A sinceridade da frase me atingiu em cheio. Porque era exatamente assim que eu sentia. Apoiei a testa na dele por um instante. Foi um gesto pequeno, mas tão íntimo que me fez fechar os olhos. A mão dele subiu outra vez ao meu rosto e o polegar passou de leve pela minha bochecha. Eu esperei muito para te beijar? Ele perguntou num tom quase suave demais para a pergunta. Sorri ainda ofegante. Não. Não! Balancei a cabeça. Você esperou exatamente o tempo que eu precisava. Vi a emoção passar pelo rosto dele, de um jeito tão discreto quanto verdadeiro. E foi ali, naquele instante quase silencioso, que percebi o tamanho do espaço que Roberto já estava ocupando em mim. Não era só o homem que me desejava.
Era o homem que tinha entendido meus tempos. E isso talvez fosse a coisa mais íntima de todas. Ele me beijou outra vez, mas agora mais devagar, menos incêndio, mais profundidade, como se soubéssemos que aquele primeiro beijo não precisava provar nada, não precisava correr para lugar nenhum. Já era suficiente por ter sido exatamente o que foi. Quando, enfim, nos afastamos de verdade, eu senti as pernas levemente fracas. Roberto ainda estava perto, uma mão na minha cintura, a outra acariciando de leve minha nuca. A sala parecia diferente. Eu parecia diferente. Ele passou os olhos pelo meu rosto com um carinho silencioso que quase me fez rir de nervoso. Você está pensando em quê? Perguntou. Pensei na resposta antes de dar. Pensei na mulher que eu tinha sido até ali, na que se protegia antes de sentir, na que fugia antes de desejar, na que fazia força para não precisar de nada que pudesse doer. E então olhei para ele, que talvez eu tenha parado de fugir sem perceber. A expressão dele se abriu em algo bonito, quase aliviado. Então eu cheguei na hora certa. Meu coração apertou cheio. Porque sim, ele tinha chegado na hora certa. Não na hora fácil, não na hora perfeita, mas na hora em que eu finalmente estava começando a querer viver de novo. Ficamos mais um tempo na sala, agora lado a lado, com os dedos entrelaçados e a respiração voltando ao lugar. Conversamos pouco. Nem era preciso falar muito. O beijo tinha dito o que palavras ainda não sabiam dizer direito. Antes de ir embora, já de pé diante da porta, Roberto segurou meu rosto entre as mãos com uma delicadeza que me desmontou de novo. Eu vou embora porque está tarde, disse baixo. Não porque eu queira me afastar. Sorri de leve. Eu sei. Ele encostou a testa na minha mais uma vez. Dorme pensando em mim? A pergunta me fez rir. Suave. Isso não vai ser difícil. O sorriso dele dessa vez veio inteiro. Ainda bem. Ele me deu um último beijo, curto, profundo, cheio de promessa, e foi embora. Fechei a porta devagar. Encostei as costas nela. Levei os dedos à boca, como se ainda pudesse sentir o calor dele ali. E podia. Podia sentir nos lábios, na pele, no peito, no corpo inteiro. Naquela noite, não foi só Roberto quem me beijou. Foi a vida me lembrando, do jeito mais bonito, que meu coração ainda sabia acordar. Na manhã seguinte, eu acordei diferente. Não era só por causa do beijo, embora ele ainda estivesse inteiro em mim, nos lábios, na pele, na memória. Era por causa do que aquele beijo tinha despertado. Durante muito tempo, eu me acostumei a associar intensidade com risco, entrega com perigo, amor com perda de controle. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, eu senti intensidade sem medo imediato, desejo sem culpa, proximidade sem vontade de recuar no mesmo segundo. Isso mudava tudo. Abri os olhos devagar, ainda deitada, e fiquei alguns instantes olhando para a luz suave da manhã entrando pelas frestas da cortina. Meu corpo parecia mais leve, meu coração também, e ao mesmo tempo havia uma consciência nova em mim. Roberto já não era um acaso bonito. Ele estava se tornando parte real da minha vida emocional. Sorri sozinha ao lembrar da forma como ele tinha dito que não queria se afastar, do jeito como segurou meu rosto, da pergunta baixa, quase íntima demais para a hora. Dorme pensando em mim? A resposta era óbvia agora. Eu tinha dormido pensando nele, e acordei do mesmo jeito. Levantei mais devagar do que o normal. Tomei banho e me arrumei com uma calma estranha, quase feliz. Escolhi um vestido verde de tecido leve, passei um perfume discreto e, quando me vi no espelho, percebi que havia alguma coisa mais suave no meu rosto, como se uma tensão antiga tivesse afrouxado sem que eu notasse o momento exato em que aconteceu. Saí do apartamento com o coração quieto, mas atento. Dessa vez, quando o elevador abriu, Roberto já estava lá dentro. Ele usava camisa clara, mangas dobradas até os antebraços e segurava o celular numa mão. Mas no instante em que me viu, toda a atenção dele saiu da tela e veio para mim. O jeito como seus olhos se aqueceram fez meu peito reagir no mesmo segundo. Entrei no elevador tentando parecer mais controlada do que me sentia. Bom dia, falei. Bom dia, ele respondeu com um sorriso lento, bonito, que parecia guardar a lembrança da noite anterior inteira. As portas se fecharam e o ar entre nós ficou carregado de um jeito diferente. Menos tensão defensiva, mais intimidade, como se o beijo tivesse mudado a temperatura de tudo. Dormiu? Ele perguntou. Olhei para ele de lado. Um pouco. A sobrancelha dele se ergueu levemente. Só um pouco? Não consegui segurar o sorriso. Você fez uma pergunta perigosa ontem. Roberto se aproximou só o suficiente,
para que a voz dele baixasse sem perder a clareza. Você deu uma resposta que me tirou o sono. Meu corpo inteiro aqueceu. A simples lembrança da noite anterior, dita por ele daquele jeito, fazia o mundo ficar menor. Desviei os olhos por um segundo, mas senti quando ele se moveu mais para perto. Não o bastante para me encurralar. O bastante para me lembrar que estávamos ali, sozinhos, descendo em um elevador silencioso, carregando entre nós um beijo que já não podia mais ser desfeito. Roberto, murmurei mais para respirar do que para repreender. Eu sei, ele respondeu baixo, e a forma como repetiu a mesma frase que tantas vezes dissemos um ao outro me fez sorrir. Quando o elevador chegou ao térreo, saímos juntos. Do lado de fora, o dia estava claro, e a cidade seguia viva no seu ritmo apressado, mas eu já sabia que por dentro meu dia tinha mudado de eixo antes mesmo de começar. Hoje eu busco minha mãe no hospital, ele disse acompanhando meus passos até a entrada. Que bom, ela quer te conhecer. Parei. Virei o rosto para ele, surpresa. O quê? Roberto sorriu com um traço de diversão. Eu cometi o erro de falar de você. Erro? Sim, porque agora ela está curiosa. E minha mãe, quando fica curiosa, trata isso como missão pessoal. Balancei a cabeça, entre incrédula e divertida. Você falou de mim para sua mãe? Ele me olhou como se a resposta fosse óbvia. Falei. Meu coração fez uma coisa estranha, macia, quente. E o que você disse? Roberto parou diante de mim, e por um instante o mundo pareceu desacelerar. Havia gente passando, carros lá fora, o porteiro organizando alguma coisa perto da entrada, mas nada disso importou no modo como ele me olhou antes de responder. Que você me tira do eixo, que tenta parecer inatingível, mas tem o coração mais bonito do que imagina, e que eu estou tentando fazer tudo certo com você. Fiquei sem resposta. Era cedo demais para certas coisas. Eu sabia, mas havia também um tipo de verdade que não respeita cronogramas. Só chega e pede espaço. Isso é muita responsabilidade para uma mulher logo cedo, murmurei, tentando aliviar o peso bom daquela emoção. Ele sorriu. Eu posso repetir a noite se preferir. Respirei fundo, sentindo o calor subir de novo pela pele. Talvez eu prefira. A forma como os olhos dele escureceram foi quase imperceptível, mas eu vi, e meu corpo respondeu no mesmo instante. Então eu repito, disse. Fomos para nossos carros, mas o resto do dia ficou atravessado por aquele encontro breve. No escritório, Camila percebeu a mudança antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Pronto, ela declarou assim que entrou na minha sala no fim da manhã. Agora você está com cara de mulher que finalmente beijou alguém de verdade. Quase engasguei com o café. Você é insuportável. Acertei? Tentei manter a expressão neutra, mas já era tarde. Ela abriu um sorriso vitorioso. Meu Deus, eu sabia. Apoiei os cotovelos na mesa e levei as mãos ao rosto por um segundo. Não faz escândalo. Eu nem comecei. Primeiro, preciso de contexto. Segundo, preciso saber se ele beija bem. Terceiro, preciso decidir se vou gostar dele ou tratá-lo com hostilidade até segunda ordem. Apesar de tudo, ri. E foi justamente essa risada que me fez perceber o quanto eu tinha mudado em poucos dias. Havia leveza em mim. Leveza de verdade. Contei pouco. O suficiente para ela entender que havia algo sério nascendo, ainda que delicado. Camila ouviu tudo com uma atenção genuína e, no fim, fez a pergunta que eu mesma vinha evitando formular com clareza. Você está feliz? A resposta veio sem esforço. Estou. Ela sorriu de um jeito bonito, quase orgulhoso. Então não estraga isso tentando controlar cada detalhe. A frase ficou comigo o resto da tarde. Quando saí do trabalho, já no começo da noite, havia uma mensagem me esperando na portaria. Não no celular. Um bilhete. Minha mãe recebeu alta e perguntou se a moça dos olhos atentos existe mesmo ou foi invenção minha. Acho que preciso provar que você é real. Se topar, janta comigo amanhã. Sem pressa. Sem fuga. Roberto. Fiquei olhando para o papel com o coração apertado de um jeito bom, quase doloroso de tão bonito. Levei o bilhete comigo até o apartamento. Li de novo na cozinha, depois na sala, depois perto da janela, como se, relendo, eu pudesse compreender melhor o que sentia. E eu sentia muito. Sentia desejo, claro. A lembrança da boca dele ainda era um incêndio quieto dentro de mim. Mas sentia também uma ternura crescente, uma vontade de estar perto, de ouvir mais, de tocar de novo, de ver como ele ficava quando relaxava, de descobrir como era o riso dele em dias leves, como era o silêncio dele em dias difíceis. Eu estava me apaixonando.
A constatação veio sem alarde, mas inteira, tão como uma queda, como uma escolha que o coração faz antes de pedir permissão à razão. Naquela mesma noite, perto das 9, ouvi uma batida leve na porta. Quando abri, Roberto estava ali, sem pressa, com aquele olhar que agora parecia me alcançar em lugares mais profundos. Vim buscar uma resposta, disse. Cruzei os braços, mas meu sorriso me traiu. E se eu disser não? Ele se aproximou um pouco, só o bastante para me fazer sentir o calor do corpo dele. Eu espero você mudar de ideia. E se eu demorar? Os olhos dele prenderam nos meus. Eu espero também. Meu coração cedeu mais um pouco. Isso de esperar está ficando perigoso. Só porque você está começando a gostar de ser esperada do jeito certo. Essa verdade me atravessou inteira, porque era exatamente isso. Eu gostava. Gostava da calma dele, da firmeza, do desejo contido, da forma como ele me fazia sentir importante sem me sufocar com expectativa. Gostava de perceber que, ao lado dele, eu não precisava me defender o tempo todo. Dei um passo para mais perto, diminuindo a distância por escolha minha. Então talvez eu aceite o jantar, falei. A mão dele subiu devagar até a minha cintura, mas parou ali como se ainda me perguntasse em silêncio. Cuts e piercings, talvez. Sorri de leve. Eu aceito. A expressão dele se iluminou de um jeito tão bonito que me faltou ar por um segundo. Amanhã às 8. Assenti. Às 8? Ele me olhou por mais um instante e a mão na minha cintura pressionou só um pouco, o bastante para acender meu corpo inteiro de novo. Havia fogo entre nós. Muito. Mas agora, esse fogo já não vinha sozinho. Vinha acompanhado de sentimento. E talvez fosse isso que o tornasse tão intenso. Roberto se inclinou e encostou a testa na minha. Manuela. A voz dele saiu baixa, carregada de alguma coisa que parecia mais funda do que o desejo. O que foi? Sussurrei. Ele demorou um segundo antes de responder. Eu acho que estou começando a me apaixonar por você. Meu coração parou. Ou disparou. Ou os dois ao mesmo tempo. Olhei para ele imóvel, sentindo o peito cheio demais para qualquer reação pequena. Porque eu também estava. Eu também já estava indo por esse caminho, mesmo com todo o medo, mesmo com toda a cautela. Levei a mão ao rosto dele, sentindo a barba leve sob os dedos, e respondi com a sinceridade mais completa que eu podia oferecer. Acho que eu também. O sorriso que nasceu no rosto dele foi lento, emocionado e tão verdadeiro que quase me partiu. Então ele me beijou. Não com urgência, com promessa. E naquele instante, eu soube que o amor tinha deixado de ser uma ameaça para se tornar uma escolha. A melhor que eu podia fazer. No dia seguinte, eu passei as horas olhando o relógio mais vezes do que gostaria de admitir. Tentei trabalhar. Tentei manter a postura firme, a concentração exata, a disciplina de sempre. Mas havia uma alegria inquieta dentro de mim, dessas que deixam a gente mais leve e mais vulnerável ao mesmo tempo. Roberto tinha dito que estava começando a se apaixonar por mim. E eu, pela primeira vez em muito tempo, tinha respondido a uma verdade do coração sem esconder metade dela. Eu também estava. Essa constatação me acompanhou o dia inteiro, como um calor bonito no peito. Quando cheguei em casa, me arrumei devagar. Não porque quisesse impressionar, embora uma parte de mim quisesse sim, mas porque queria viver aquele momento por inteiro. Escolhi um vestido em tom de vinho, simples e elegante, que marcava a cintura de um jeito delicado. Soltei o cabelo, passei um perfume suave e fiquei alguns segundos me olhando no espelho. Eu parecia eu mesma, só que mais viva. Às 8 em ponto a campainha tocou. Abri a porta e Roberto estava ali com uma expressão que me fez perder o ar por um segundo. Ele usava uma camisa escura, bem cortada, e trazia nas mãos um buquê pequeno de flores claras. Não era exagerado. Era bonito do jeito certo, quase íntimo. Essas flores me pareceram a sua cara, ele disse, me entregando o buquê. Delicadas à primeira vista, fortes quando a gente presta atenção de verdade. Sorri, sentindo meu rosto aquecer. Você tem um talento perigoso com palavras. Só quando estou diante da mulher certa. Aquilo me desmontou de um jeito manso. Peguei as flores e o convidei para entrar por alguns minutos, enquanto eu colocava água nelas. Roberto me observou na cozinha em silêncio, e aquele silêncio já não pesava. Ao contrário, tinha conforto nele, tinha familiaridade começando a nascer. Quando saímos, ele me levou a um restaurante pequeno, elegante, quase escondido em uma rua arborizada da cidade. Nada chamativo, nada frio.
O tipo de lugar escolhido por alguém que queria mais conversa do que espetáculo. Você planejou isso? Perguntei quando nos sentamos. Roberto sorriu de lado. Planejei não estragar. Ri baixinho. Isso está virando uma obsessão sua. Mas, talvez, ele disse. Mas com você eu descobri que algumas coisas importam mais quando parecem frágeis. A palavra me tocou, porque eu sabia que ele não me via como frágil no sentido fraco. Ele via a parte sensível que eu passei tanto tempo escondendo. E em vez de usar isso para avançar sobre mim, tratava como algo precioso. Jantamos sem pressa. Conversamos sobre infância, trabalho, medos, sonhos interrompidos, hábitos bobos, lembranças boas. Roberto me contou como o pai morreu cedo e como isso o fez amadurecer rápido demais. Eu falei da minha mãe, da falta que ela fazia, do quanto a perda dela me ensinou a parecer forte mesmo quando eu não estava. Em nenhum momento houve esforço. As palavras simplesmente encontravam espaço. Foi no meio dessa conversa entre um prato e outro que percebi uma coisa importante. Eu estava em paz. Em paz de verdade. Não a paz vazia de quem evita sentir para não sofrer, mas a paz cheia de presença, de verdade, de alguém que me olhava como se eu fosse um lugar onde ele quisesse ficar. Depois do jantar, Roberto sugeriu uma caminhada curta antes de voltarmos. A noite estava fresca, a rua tranquila, e nós seguimos lado a lado, sem pressa. Em determinado momento, a mão dele encostou na minha. Não por acaso, por escolha. Os dedos roçaram os meus, aguardaram, e então se entrelaçaram. Eu deixei. E o simples gesto de andar de mãos dadas sob a luz da cidade me emocionou mais do que eu esperava, porque não era só romance, era confirmação. Era o corpo entendendo que já não queria mais caminhar sozinho. Quando chegamos ao prédio, Helena estava no hall saindo com uma bolsa no ombro e um sorriso impossível de disfarçar ao nos ver. Já então era isso, disse ela divertida. Eu sabia que aquele corredor ainda me renderia entretenimento de qualidade. Cobri o rosto com uma das mãos, rindo. Helena, eu só vou dizer uma coisa. Ela continuou apontando para Roberto. Se fizer essa mulher sofrer, eu viro seu pior problema neste prédio. Roberto levou a mão ao peito com uma seriedade teatral. Recado recebido. Helena sorriu, satisfeita, e foi embora. Eu balancei a cabeça, ainda rindo. Ela é inacreditável. Eu gostei dela, Roberto disse. Entramos no elevador, e dessa vez não havia tensão defensiva ali. Havia uma intimidade aquecida, doce, profunda. Quando as portas se fecharam, Roberto me puxou devagar para mais perto. Suas mãos pousaram na minha cintura, e meu corpo se encaixou ao dele, com a naturalidade de algo que já estava sendo aprendido. No que você está pensando? Ele perguntou baixo. Olhei para ele e respondi a primeira verdade que veio, que eu não me sinto assim há muito tempo. Assim como? Respirei fundo. Segura, desejada, vista. Os olhos dele se encheram de alguma coisa silenciosa e bonita. Era assim que eu queria que você se sentisse desde o começo. Meu coração apertou cheio. Quando o elevador abriu no nosso andar, saímos sem nos afastar muito. Caminhamos até a minha porta e ali paramos. Por um instante, nenhum dos dois falou. O corredor onde tudo tinha começado agora parecia outro. Ou talvez fôssemos nós os outros. Levei a mão ao rosto dele, acariciando de leve a linha da barba. Roberto, você sabe que eu ainda tenho medo às vezes, não sabe? Ele assentiu sem hesitar. Sei. E mesmo assim continua aqui. Justamente por isso. A resposta me atravessou inteira. Por quê? Ele segurou minha mão e a beijou devagar, sem tirar os olhos dos meus. Porque amor de verdade não foge quando encontra medo. Fica, espera, cuida. Aprende a entrar sem quebrar nada. Eu não consegui responder na mesma hora. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas daquela emoção funda que só aparece quando alguém toca um lugar da alma que estava ferido havia muito tempo. Você não faz ideia do que isso significa para mim, sussurrei. Então me deixa descobrir, ele respondeu. Abri a porta do apartamento, mas antes de entrar me virei para ele e tomei a decisão mais honesta que meu coração podia tomar. Fica comigo esta noite. Roberto me olhou com atenção imediata. Não com pressa, não com impulso, com cuidado. Tem certeza? Sorri entre a emoção e o calor que já subia pela pele. Tenho, não porque estou correndo, porque estou escolhendo. Algo profundo se moveu no rosto dele. Uma emoção contida, bonita, masculina, forte. Ele entrou. Fechei a porta atrás de nós, e por um instante ficamos apenas nos olhando. Havia desejo, claro. Muito.
O tipo de desejo que se constrói na espera, no toque contido, nos olhares demorados, nas palavras ditas no tempo certo. Mas acima dele, havia uma ternura tão funda que me fez entender. O que tornava tudo mais intenso não era a pressa de ter, era a vontade de cuidar enquanto tocava. Roberto se aproximou devagar, segurou meu rosto entre as mãos e me beijou com uma delicadeza que logo se transformou em calor. Um beijo profundo, cheio de sentimento, de promessa, de entrega. Minhas mãos deslizaram pelos ombros dele, depois pelo peito, sentindo o coração forte ali. O corpo inteiro respondeu, o meu, o dele. Mas nada parecia urgente no sentido vazio. Era intenso, sim, quente, vivo, só que carregado de amor. Naquela noite, eu me entreguei sem me perder. E essa foi a maior diferença de todas. Entre beijos demorados, abraços apertados e silêncios cheios de respiração misturada, eu entendi uma verdade que talvez minha mãe já soubesse antes de mim. O amor certo não chega para bagunçar o que somos. Chega para nos devolver partes que a dor tinha escondido. Mais tarde, deitada com a cabeça sobre o peito de Roberto, ouvi o som calmo do coração dele e senti os dedos dele passeando devagar pelos meus cabelos. O apartamento estava silencioso, a cidade brilhava além da janela, e pela primeira vez em muitos anos, eu não senti peso ao pensar no futuro. Senti vontade. No que você está pensando? Ele perguntou baixo. Sorri contra a pele dele. Que talvez eu tenha procurado paz no lugar errado esse tempo todo. E onde ela estava? Levantei o rosto para olhar para ele. Aqui. Os olhos dele se encheram de um brilho emocionado. Em mim? Balancei a cabeça devagar. Em nós. Roberto me puxou mais para perto e beijou minha testa com um carinho que quase doeu de tão bonito. Então fica, ele murmurou. Fica em tudo o que a gente pode construir daqui para frente. Fechei os olhos e senti. Senti o calor. Senti a paz. Senti o amor. Naquela noite, eu finalmente entendi que o amor também podia ser lar. E depois de tanto tempo fugindo, eu tinha encontrado o meu. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar vivendo histórias intensas e emocionantes como a minha. E me diz nos comentários, se fosse você na minha história, teria feito diferente em algum momento? Quero muito saber. Compartilhe esta história com alguém que precise acreditar no amor outra vez.